Senhores, está no ar mais um O Careca Cast. Eu sou o Bernardo Palmer e do meu lado tem o outro careca. Boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira com vocês. Boa noite, todo mundo. Começando mais um Careca Cast. Hoje com duas convidadas. Hoje é dia das Camilas. Estamos aqui com Camila Sufiati, formada em nutrição. Estamos aqui com Camila Garcia, formada em psicologia. Daqui a pouco a gente já passa a palavra a elas para elas se apresentarem, mas antes temos alguns recadinhos, recadinhos e novidades, né, careca? Boa, isso aí, careca. Ó, primeiro de tudo, aqui do meu lado esquerdo tem um QR Code que leva vocês para nossa página lá no Instagram, onde a gente recebe as perguntas, onde a gente se comunica com mais frequência com vocês lá nas redes sociais. E é de lá que a gente tira algumas perguntas que a gente traz aqui pro podcast, não é, careca? É isso aí, vocês têm aí mais uma facilidade agora para nos seguir, então é só apontar sua câmera aí pro QR Code, já vai ser direcionado diretamente para a página do Instagram do CarecaCast. Não esqueçam de nos seguir também no Spotify, no YouTube, nosso canal, em todas as mídias aí, lembrando que o nosso programa ele ainda é transmitido dentro do canal do Paulo Musi. Porém, daqui a alguns episódios será exclusivamente no canal do CarecaCast. Então, quem ainda não nos segue, por favor, siga-nos, deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos. Já tem um monte de vídeo lá, né? Bastante corte. Exatamente. Que o Luquinha subiu lá. Já deixa seu like lá naqueles cortes, porque ajuda bem a gente no canal. Tá? Dá aquela moral aqui pra gente. É isso aí. E também temos que agradecer hoje. Recebemos presente, né, Bê? Tem presentes aqui. Recebemos presentes da Toff. Toff, muito obrigado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que a gente recebeu da Toff. Já fiquei sabendo que esse aqui é sucesso, ó. Exatamente. Recebemos o creme, o Bernardo tá mostrando aí o creme pra pés ressecados, pés, etc. Aqui na minha mão eu tenho o criotérmico, que ajuda na recuperação muscular. Você já usou todos, né, Heraldo? Praticamente. Esse aqui é o gel secativo para quem joga tênis, beach tênis, esportes de raquete. Esse gel é ótimo porque seca as mãos. Esse aqui é o anti-atrito, aquela pessoa que corre e tem assadura no meio das pernas, que pratica natação e fica com assadura embaixo dos braços. Então aqui a gente tem o creme anti-atrito também. A gente tem aqui o Hand Grip, que é o potencializador de pegada. Esse aqui, para quem também pratica atividades com raquete, esportes com raquete, crossfit, é ótimo porque potencializa a pegada. E para mim, um dos preferidos é esse aqui, ó, é o nanotérmico. Esse gel aqui é sensacional, porque ele esquenta a região que você passa. Então, por exemplo, eu usava esse creme aqui como um pré-treino para os meus treinos de beach tênis, para os meus jogos de beach tênis. Passava no meu ombro já entrava aquecidinho, pronto, sem dor. Então, Toff, muito obrigado pelo presente. Toff, obrigado. Agradecemos de coração. Eu com certeza já vou usar a partir de amanhã nos meus treinos e meus jogos de beach tênis. Também. Conte com a gente aí, Toff. Obrigado pelo presente. Valeu. Bom, vamos lá, meninas. Falando em presente, aqui temos duas, né? Vamos lá. Duas Camilas. Haja, viu? É algo que eu diga, né, Heraldo? Vamos começar do começo. Para aquela perguntinha básica, primeiramente, obrigado por terem aceito o nosso convite de estarem aqui conosco hoje. E a gente queria saber o seguinte. Para você, Camis Garcia, da onde veio a ideia de cursar psicologia? Por que psicologia? Conta um pouquinho pra gente. E aí, Camilinha também já vai pensando na sua resposta. Por que a nutrição? Por que você escolheu ser nutricionista? Eu acho que foi uma questão meio que me refazer, né? Eu tava passando com... Meu pai tinha acabado de falecer. Trabalhava com vocês lá no Musi. Todo mundo estudando. Era Heraldo estudando, Roberto estudando. O Paulo sempre estudando, né? O exemplo. Não tem como ficar lá e não estudar também. Então, eu tive uma conversa com ele e ele falou assim, eu falei, olha, eu acho que eu tô pensando em fazer outra faculdade, assim, ele faz nutrição, né? Aí você vem trabalhar aqui, não vai dar, chefe. Eu tenho que fazer algo que eu realmente acho que eu vou gostar, senão eu não vou terminar. E aí eu acho que eu vou fazer psicologia. Ele, realmente, acho que você vai se dar bem nisso. Aí fui fazer, né? Foi essa a história. Meio um pouco de refazer minha vida, um pouco de culpa de Paulo Musi e vocês, todo mundo estudando lá, né? Na mesma época. Boa. A gente não parava, né?
Até hoje. Até hoje, Não. né? É isso que eu ia falar, até hoje, não né? para, né? De estudar nunca. Quem já parou, me conta. Eu ainda não, Quem eu ainda não parou, consegui ficou pra parar, trás. exato. E você, Cá, da onde veio a nutrição? Por que nutrição? A nutrição, ela surgiu na minha vida no 3º ano, porque meio que você é obrigada a ter uma escolha ali. E no 3º ano eu tive um transtorno alimentar, eu tive anorexia nervosa. E até então eu não tinha conhecimento de nutrição de nada, só que o transtorno alimentar faz com que você pesquise muito, né? E eu já tenho uma tendência para pesquisa. E aí eu descobri a nutrição na época, né? Isso há 11, 12 anos atrás. Não tinha tido esse boom ainda da nutrição, era algo relativamente novo. E eu simplesmente decidi por conta desse período que eu passei com transtorno alimentar. Claro que eu tratei e tudo mais, só que a nutrição veio na minha vida através disso, porque eu entendi que do mesmo jeito que a alimentação ela tem poder para te deixar doente, ela também tem um poder muito grande de cura, promoção de saúde, e eu me apaixonei pela área e desde então eu sigo nessa. É legal, a gente já falou disso outras vezes, mas é legal que tem uns dados interessantes que falam que as pessoas que seguem algumas profissões que buscam a faculdade, né, a universidade, a psicologia, a nutrição, geralmente as áreas da saúde, é primeiro para entender o que acontece com ela própria, né? Ou com alguém muito próximo, que ela goste muito, etc. Sim, Heraldo, eu tenho muitos probleminhas. Com certeza o resultado disso. E aí, justamente para, deixa eu gente? estudar isso aqui para saber o que está acontecendo comigo, no caso do transtorno e etc. Sim. A própria Landeiro falou isso no dia que ela esteve aqui, a gente falou sobre isso também, e ela falou, realmente, muita gente da psicologia estuda e faz a faculdade justamente para entender o que está acontecendo com ela própria, né? O que é isso aqui? E no meu caso foi isso, e assim, eu experienciei a nutrição em vários momentos da minha vida, desde então. E aí eu acho bem legal, assim, é uma história que poderia ter dado ruim, mas no final das contas deu bom. Certo. Deu Boa. bom. Você competiu, né, Cá? Biquíni? Categoria biquíni. Competi. A vontade da competição veio por conta da nutrição? Não, minha história no fisiculturismo foi muito aleatória, assim. Eu sempre tive sobrepeso, e aí, na adolescência, teve essa história do transtorno alimentar, eu comecei a ficar bem, e aí eu consegui encaixar um corpo normal, né? Um corpo bonito. E aí eu fiz foto de biquíni para uma loja lá do Espírito Santo, uma loja online, de roupa esportiva e biquíni, e eu postei uma foto na internet. Foi o suficiente para um treinador do estado olhar e falar, tem perfil. E me chamou. Eu já era nutricionista, né? Eu já era formada em nutrição, mas eu não tinha conhecimento nessa área, porque assim que eu formei, eu fui para a área de UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição. Trabalhei com cozinha industrial. Nossa Senhora. Pauleira. E aí eu sei que esse treinador, ele me viu, me chamou e falou, você tem perfil. Me explicou, né? Ele me apresentou ao fisiculturismo e ele era nutricionista. Ele é nutricionista ainda. Me apresentou, me chamou para conhecer a equipe. Eu fui, inconsequente, né? Faltava 45 dias para o campeonato. E aí foi assim que eu comecei a competir. Aí eu entrei para a equipe, estreiei no esporte e fiquei nesse circuito por uns 2, 3 anos. Tem vontade de voltar? Às vezes sim, outras não. Dá vontade de voltar porque a experiência é legal, né? Por mais que eu seja reservada, estar no palco é algo muito diferente. É uma outra Camila ali. É realmente uma atleta. Eu me desligo de tudo e eu me divirto ali, por maior que seja a exposição. Imagina você subir num palco de biquíni e desfilar pra gente que você não conhece, né? Mas é um momento muito meu ali. Então, eu sinto falta disso, sim. Só que, em contrapartida, eu não sinto falta de outras coisas. Por exemplo, é uma rotina muito pesada. A preparação, né? A preparação. A então, abdicação de muita coisa. Pô, é uma questão assim, você não tem muito direito de nada, sabe? Não tô dizendo que é ruim. A partir do momento que a gente escolhe ser atleta, é uma escolha, sim, né? Só que, realmente, assim... Tem horário para comer? É regra, né? Não existe muito um equilíbrio dentro de uma rotina de atleta. Tem que ser daquele jeito, ponto, e acabou. Né? E não acho que é uma coisa que eu quero na minha vida agora. Né? Então, eu sinto falta do palco, mas eu não sinto falta daquilo que precisa ser feito para estar ali.
Boa. Da rotinazinha que é mais puxada, né? Quer beber uma coisa final de semana, Quer comer um comer hambúrguer eventualmente, tá tudo certo. Escolhas, né, cara? Exatamente. Cai naquela questão de escolhas. O atleta tem que ser focado 200%, né? Não tem, tem que fazer o que tem que ser feito. Não tem essa de, vou dar uma escorregadinha assim, não tô afim de fazer cardio, hoje eu acho que não vou treinar. Não tem. Eu tive isso, um né? treinador personal, né? Que ele falava assim, você é atleta, se eu mandar você pular, a única pergunta que você pode me fazer é que altura você quer que eu pule. Sim. De resto, você não tem que me perguntar, você tem que executar. Era assim. E é assim, né? Querendo ou não, um atleta que é atleta de verdade, não tem meio termo. Ou você faz o que tem que ser feito, ou você desiste do esporte. Né? Não dá pra ter brecha, né? Infelizmente. Ou felizmente, não sei. E aí a gente pode trazer a questão do atleta, da preparação, do quanto isso afeta a parte emocional e mental de um atleta, né? Aí a gente traz pra outra Camila. Agora aqui tá uma briga de Camila. Vai falar Camila depois respondem. Exatamente. A Camila, nossa moderadora, disse que hoje é Open de Camila. Pode escolher o que você quiser. Porque, assim, nos últimos anos a gente vê um número grande de atletas se desligando do esporte ou tirando um período sabático, vamos dizer assim, e justificando depressão, ansiedade, problemas mentais. Então você tem a Simone Biles, que é a melhor americana da ginástica olímpica. Você tem a Naomi Osaka, que era a primeira do mundo no tênis. Você tem... Tô tentando lembrar o nome de um que saiu agora. Foi atletas muito recente. Então, você tem vários, de várias modalidades. Peguei essas duas agora que me veio à cabeça rápido. Mas, por exemplo... Até o Medina parou um tempo. O Medina parou um tempo, exato. Aí você pega... o time de São Paulo recentemente contratou uma psicóloga para o time, porque não tinha psicóloga e hoje percebeu a importância de ter um acompanhamento psicológico. A cabeça do atleta pira, né, cara? Pira, porque é uma rigidez muito presente ali, não tem como você sair, né? Você tem que cumprir o que o seu treinador ou o que o seu time tá lá, você não tem final de semana, não tem, vou curtir minha vida, não tem. Você tem, no período que você está treinando, você está treinando, né? E aí, realmente, a pessoa surta, porque fica realmente o pensamento, a cognição só naquilo, né? Vira uma obsessão, muitas vezes alguma falha, alguma questão assim, uma pequena falha, né? Porque tem o perfeccionismo também, tem que querer fazer tudo de forma perfeita, tem que querer o ganhar, o vencer. Às vezes uma falha faz com que a pessoa não aguente, quebre, igual a Simone Biles, que acho que foi no caso dela, né? Que ela já não estava conseguindo mais, porque a saúde mental dela já não estava boa, ela já não estava conseguindo manter a perfeição que ela queria ter. Ela não conseguia chegar naquilo. Então, ela resolveu, olha, eu vou pausar, vou me retirar, vou me tratar e eu volto se eu conseguir, né? Volto quando eu conseguir. Isso, exatamente. Porque é uma rigidez muito grande, não tem como aguentar. Eu acredito que a frustração também deve ser muito grande, né? Porque você imagina você treinar o ano inteiro para melhorar 1 milésimo de segundo, para conseguir um índice olímpico, por exemplo, para disputar umas Olimpíadas, que é a competição mais importante que existe. Ou então aquele que ganha, se aumenta 1 milésimo, o cara que está competindo você aumenta 2 milésimos. Exato. Você aí ele vai e você final. fica. E no caso deles não são metas irreais, né? São metas possíveis, porque eles sabem que eles conseguem fazer. Exato. Então, a frustração é maior ainda. Porque quando você faz uma meta irreal, que você não vai conseguir atingir, você entende que você nunca vai conseguir atingir aquilo, você dá uma relaxada. Mas no caso do atleta, não. Ele sabe que ele consegue. Ele tem que chegar lá, ele né? tem que atingir. Então, não tem, realmente, a pessoa surta. Larga mesmo, a profissão não tem como. O papel do psicólogo para um atleta é trabalhar mais ou menos de que forma? É trazer ele para tirar ele dessa obsessão, trabalhar dessa aceitação. fissura. Eu acho que a chave de tudo é a cognição, que é o pensamento. O que ele pensa dele, né? Ele está se exigindo demais, ele está se cobrando demais a ponto de paralisar, a ponto de não conseguir seguir. Ele está constantemente lá treinando, mas está pensando, não vai dar certo, não vou conseguir, vou perder. Como que está a cognição desse atleta? A cognição dele não é uma questão de ser positiva, tem que ser realista, tem que ser dentro do que ele precisa. E não que vá levar ele para baixo, que vá dizer que ele não vai conseguir, que o outro é melhor, não se comparar com o outro, se comparar sempre com ele mesmo,
Né? Tem que ter, o atleta tem que ser isso, ele tem que se comparar com ele mesmo. Você Melhorar vê um que pouco a cada isso vez. acontece muito na natação, né? Eles querem bater o próprio tempo, na corrida também. Eles querem bater não o tempo do outro, é o tempo dele mesmo. Sim. Uhum. Então, isso tem que ser feito ali, trabalhado na cognição do atleta para que ele possa realmente ter a parte comportamental dele, a parte do treino seja funcional. Boa. Do ponto de vista da atleta que um dia eu fui, eu acho que é uma pressão muito grande de todos os lados. E olha que eu nem me profissionalizei, a gente está falando de uma atleta que eu era amadora. Mas assim, é uma pressão pessoal, né, minha comigo, todo dia, a todo momento é aquela pressão de tenho que fazer melhor, tenho que conseguir isso, tenho que treinar, tenho que dar meu melhor, não posso ficar doente, não posso lesionar. Isso é você com você mesmo. Aí tem o seu treinador te cobrando. Aí tem, no caso do fisiculturismo, uma ausência de alimentação, dependendo do período. Então, assim, você entra em uma restrição calórica muito grande. Não é só uma restrição calórica, uma restrição de alimento, muitas vezes. E eu fico muito feliz que hoje isso tem mudado, né? O perfil está mudando, né? Não está tendo tanta restrição de alimento, assim como era antigamente. Mas você está numa restrição de caloria, uma restrição de alimento, ou seja, você não está tendo prazer nenhum na alimentação. Você está numa rotina de treino exaustiva, você já não dorme direito, né? Porque você fica muito cansado, diferente do que pensam que a gente dorme bem quando está cansado. Não, a gente não dorme bem. Aí tem uma pressão de time de futebol, por exemplo, da torcida inteira. No caso do atleta, de patrocinador, né? De familiar que vai assistir, né? Querendo ou não, é uma expectativa, é uma pressão, é uma cobrança muito grande de todos os lados. Chega uma hora que vai colapsar, entendeu? Não vai sustentar, porque é muito assim, não dá um minuto de descanso, Sim. Sabe? É 7 dias, 24 horas. Sim. Eu falo, eu chorava de exaustão embaixo do banho, que já tava ali, ó, ninguém via, Molhava era ali tudo mesmo. já e vambora. E dormia e no outro dia tava tudo certo. Sem falar aqueles amigos que falam, não, você não vai conseguir, mano. Não, Isso, desiste. é. Pra que você tá fazendo isso? Exato, você não vai conseguir, mano. Pra quê? Esse físico aí. Exato. Carequinha, temos perguntas? Temos perguntas lá no Instagram e o Arthurzão, nosso paciente querido, já Boa. mandou um superchat aqui pra gente. Vamos de superchat. Vamos de superchat? Vamos lá. Vambora. Ó, meu pai começou a treinar corrida de rua há 3 anos. Como consegui convencer ele de fazer dieta e principalmente fracionar as refeições? Olha que interessante. Perguntaça, Vamos pro Arthur. lado psicológico e pro lado nutricional aqui com essa resposta. Exatamente, tem que trabalhar o psicológico também Exato. pra Como convencer o velho. o pai do Arthur, então? Convencer é complicado, né? Porque tem que partir da pessoa. Acho que a primeira forma de convencimento é o exemplo, né? A gente tem que dar o exemplo, a gente faz, né? Segundo, é explicar mesmo, não só de um ponto de vista de performance de treino, porque muitas vezes a pessoa está correndo e está caminhando ou está fazendo alguma atividade física porque gosta e não com essa visão geral de qualidade de vida e saúde. Então, a alimentação, ela entra como... se você comer, você vai melhorar nisso, você vai melhorar naquilo. Mostrar os pontos mesmo que seu pai pode melhorar, não do ponto de vista de performance, mas a longo prazo. E quando você tiver em tal idade, né? Eu acho que vale muito mais a pena informar do que convencer, né? Mostrar que faz a diferença, né? Pega umas pessoas mais velhas, eu não sei a idade do seu pai, né? E mostra, olha como é que é a vida dessa pessoa que faz dieta, que come direitinho, né? Que tem acompanhamento médico, e olha a vida dessa pessoa que não fez isso, né? Então, não é convencer, porque se você insistir, pode ser que o tiro saia pela culatra, né? Ele vai ficar mais ainda distante, mais distante. Agora que eu não vou fazer Exato. de pirraça. Exatamente, né? Então, é mais mostrando mesmo, assim, exemplos de... se você fizer isso aqui, vai melhorar. Troca um pão branco por um pão integral. Vê se gosta mais. Coisas pequenas, eu acho que é um passinho de cada vez. Mas convencer é meio difícil, né? Bem difícil, porque tem que partir da pessoa, infelizmente. Ainda mais velho, que é mais cabeça dura, né? Tem que dar sentido, né? Para que ele faça. Exato. Não é só, faz essa dieta aqui, vai acontecer isso. Não, você tem que dar sentido. Né? Por que eu vou fazer? Da minha parte, eu tenho que saber um pouquinho de cada coisa. Não vou fazer dieta para ele, lógico. Mas é entender o que você não está conseguindo seguir. Qual que é o problema nessa dieta? Qual que é tem alguma coisa que você não gosta de comer?
são muitas refeições por dia, é uma parte disfuncional mesmo, não sei fazer comida, não gosto da marmita. Tem gente que não gosta de comida congelada. Sim. Entendeu? E aí tem dificuldade. Porque então, toda hora assim, fazer comida. Né? Você vai criando essas funções, né? Que a terapia cognitiva é assim, você dá o plano de ação. Não gosto de marmita, mas, vai aprender a cozinhar, é bom, é legal. Cria algo a mais para a pessoa. Uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Então, você tem que dar sentido mesmo. Não é só, faz essa dieta aí, tá ótimo. Boa. É isso aí, Arthur. Acho que respondido. Garantir as refeições principais e tentar introduzir um shake, alguma coisa no meio do caminho, para ver se ele vai começando a criar o hábito, né? O que a gente vê muito, assim, atendendo, filho que consegue trazer o pai, é realmente essa questão do exemplo. Né? Ver o filho fazendo e fala, poxa, deu uma melhora aqui, deixa eu ver o que é isso. Isso funciona mesmo. Né? Então, o exemplo, eu acho que é a melhor forma de convencer alguém a fazer alguma coisa sem ficar ali perturbando as ideias, né? Ainda mais sendo o filho. O pai vai escutar quando? Difícil. A minha mãe só foi começar a fazer dieta quando eu saí de casa. Você tem uma balança aqui que era dela, de alimento, eu vou ver se isso aqui funciona. E fez. Pelo menos ela fez. A minha nunca fez terapia. Quis testar. Acho que nem vai. Eu também acho que nem vai. Mãe, eu te conheço. Falando nisso, você acha que todo mundo precisa de terapia? Não. Não? Não. Porque a gente escuta falar, né? Todo mundo precisa de terapia. Não é todo mundo. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Mas muita gente que precisa... Tem muita gente que precisa. Ainda mais no mundo de hoje, né? No mundo de ansiedade, é tudo muito rápido. Precisa, mas não é todo mundo. Porque tem pessoas que têm pensamento mais adaptativo, ele consegue ser mais funcional. Você vai fazer o que na terapia? A pessoa vai lá, conta, essa semana eu fiz isso, fui na festa tal, e qual é o seu problema? Qual que é a queixa que a gente vai resolver? A terapia, ela tem que ter uma queixa a ser resolvida. Se a gente vai resolver, que daí é 10, 20 sessões, e depois acabou. A pessoa vai seguir, ela vai aprender a resolver. Eu não quero que meus pacientes eles saiam da terapia sem saber o que fazer. Né? Eu não quero falar o que eles precisam fazer. Eles têm que entender como que eles fazem isso. Se questionando, né? Aprendendo a fazer as próprias metas. Então, não acho que é para todo mundo. Se a pessoa tá bem, pra que ela vai pra terapia? A gente faz terapia pra lidar com gente que não faz terapia. E tem gente que deveria fazer terapia pra lidar com o outro mesmo, né? Pra não perturbar o outro, mas não faz também, né? Exatamente. Exato. Mas, enfim. Eu acho que tem fases, por exemplo, chega em um determinado momento da tua vida que você precisa fazer terapia e depois não precisa mais. Por isso que é dito que existe alta em terapia, e existe, Sim, porque existe você pode alta. precisar por um momento e no outro não mais. Você não fica 10 anos. Então, é o que eu ia falar agora. Então, aquela galera falando 10 anos começando a refletir sobre que dia que eu vou ter alta? 10 anos na terapia. Por que eu não recebi alta até Talvez agora? eu seja um problema, né? Que não tem acho que jeito. meu problema não tem solução, não. A terapia o resto da vida. Cronificou. Eu não tenho um problema, eu sou o problema. Ô, B, temos umas perguntas aqui no chat. Tá. O Gustavo Henrique perguntou o seguinte: se o glicogênio demora 4 horas para ser formado, existe um tempo máximo para que ele possa ser utilizado no exercício físico antes dele virar gordura? Pra ele estar formado, ele já tem que estar dentro do músculo, né? Exato. Então ele não vai sair do músculo para virar gordura. Para virar gordura, exato. Eu acho que o que ele está querendo dizer é o seguinte: acho que não existe tempo máximo para ele ser utilizado. O que acontece, Gustavo, o excesso. O excesso, exatamente isso que eu ia falar. É o excesso do glicogênio que não foi para o músculo, que não está sendo utilizado, que vai virar essa gordura, tá? Então, depois que ele está lá estocado, ele vai ser utilizado na contração muscular, no exercício físico. Uhum. Agora, o excesso de carboidrato que você colocar para dentro, que virar um glicogênio que não vai ser utilizado, aí ele vai virar uma gordura. E o caminho é longo, viu? O caminho para isso acontecer, inclusive tem um post no meu Instagram que explica esse caminho do carboidrato virando gordura. Ele é longo, ele demora bastante tempo, tem um gasto de energia e etc. E tem que ter um superávit grande, né? É bom também falar que você não engorda de um dia para o outro. Jamais. Então não é comendo hoje que você vai engordar amanhã. O que acontece é que você fica retido, inchado. Agora você não engorda de um dia para o outro. Não tirem o carboidrato da dieta, né, gente? Não é o carboidrato que engorda. Qual carboidrato você está comendo? Né? Se é brigadeiro, vai engordar. Não, a pessoa tira o carboidrato no final de semana e come uma pizza. Exato.
Complementando até o que a Camila falou, não tirem o carboidrato da dieta. E carboidrato depois das 6 da tarde também não muda de característica. Pelo amor de Deus. Não vira chavinha, não. Igual Exato. a experiência da fenda dupla, né? Não muda, o carboidrato não muda. Exato. Depois eu não como função depois das noite. 6 da tarde. Pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Teve um boom isso uma vez, Teve, né? isso aí virou... Até hoje, né? Exato. Até hoje nós gente temos... Exatamente, tem gente que a gente recebe e quando a gente vai fazer a anamnese alimentar, a pessoa fala, não, o carboidrato eu não como depois das... A noite é só frango com salada. Exato. Frango com salada. A gente tem a Ângela também, que acompanha a gente sempre. Ela mandou 2 perguntas aqui, ó. A primeira pergunta é a seguinte: se no frio é mais fácil perder peso porque o corpo se esforça para gerar calor, então no verão, suar feito cachoeira não está particularmente fazendo nenhum efeito? Não tá. Vamos lá, o suor, ele não emagrece, ele desidrata. Exato. Tá? Não existe gordura no suor. O suor é E nem ácido água calórico. E sais e minerais. sais minerais. Tá? Então, assim, o suor significa que você está desidratando. E você desidrata para o corpo regular a temperatura. Tá? E no frio, não é mais fácil perder peso, porque, ok, a gente precisa gerar calor. Só que, em contrapartida, as pessoas comem mais no frio. Então, a tendência de engordar no frio por causa de mudança de comportamento alimentar é muito maior do que o teu corpo tentando gerar calor. E tem outra, né? A gordura que se queima para gerar calor é uma gordura diferente da gordura que se estoca. Exato. Exatamente. Né? Por isso você tem a gordura marrom. branca e a gordura marrom. A gordura visceral é uma gordura que gera ATP. Né? Ela gera marrom. energia. Então, a visceral. Isso. Então, ela se protege, que é a que deixa a gente gordo, no caso. Barrigudinho. Né? É, gordinho. É uma gordura que... ela, para se proteger, inclusive, gera energia. Então, se o corpo está precisando de energia, ela ainda se protege falando assim, não vem me queimar, não, já tô te dando, pronto. Tem mitocôndria lá então, dentro. me deixa aqui. Exato. Enquanto a gordura subcutânea é uma gordura que gera calor. Gerar calor gasta energia. Então, não que a gordura subcutânea seja maravilhosa, vamos ter um monte, não. Mas ela é essencial, ela é muito importante também para ter essa regulação de temperatura do nosso corpo. Termorregulação. Muito bem. E aí a segunda pergunta dela foi a seguinte: a OMS preconiza 150 minutos semanais de atividade física. Ela perguntou se ela pode contar a musculação dentro desses 150 minutos necessário. Aí ela falou que ela faz 3 vezes de 50 minutos por semana. Com certeza, Angela. É atividade física, entra bastante nessa conta. Sim. Faz todo sentido e com 3 vezes por semana de 50 minutos de sessões de musculação, você passa a não ser uma pessoa sedentária, de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde. Beleza? Pode falar. Não, é isso aí, muito bom esse questionamento. Qualquer atividade física, se fizesse uma caminhada de 50 minutos 3 vezes por semana, já caracteriza como uma atividade física. E não classifica como sedentarismo. Como sedentarismo, exatamente. Muito bem. Aí ela mandou uma pergunta aqui embaixo também, perguntando, aí essa é para você mais, B, se você pode falar um pouquinho sobre o índice de Castelli 1 e 2. Sim, Ângela, índice de Castelli, a gente, simplesmente falando aqui, porque senão vai confundir muito a cabeça de todo mundo, o índice de Castelli é quando a gente pega o colesterol ruim, LDL, e divide pelo colesterol bom. Então a gente tem uma média, tá? A média aceitável para grande população vai ficar até 3,6 de índice de Castelli, só que esse 3,6 a gente está caracterizando mais para pessoas mais sedentárias e com sobrepeso. Quando a gente pensa em atleta ou quem está no processo de emagrecimento, está com percentual de gordura um pouco mais baixo, esse índice de Castelli a gente busca deixar ele sempre abaixo de 2,5. Como é que a gente vê isso? O LDL, colesterol ruim, sempre abaixo de 100, HDL, colesterol bom, acima de 40. Então, o índice de Castelli ele serve para a gente mensurar risco cardiovascular por conta desse colesterol. Então a gente sempre vai dividir um pelo outro e o resultado a gente vai saber se está com risco aumentado de doenças cardiovasculares no futuro ou se está tudo ok com o exame de colesterol desse paciente. Maravilha. Lindo. Explicado. A Babi está aqui com a gente, Babi também que nos acompanha aí em todos os podcasts. Meninas, como acharam equilíbrio tentando ter uma vida saudável? Ela escreve que ela vê que é muito comum as pessoas caírem em extremos. Ou não fazem nada pensando em saúde, ou levam tudo ao extremo. Como achar esse equilíbrio de forma saudável? Boa pergunta.
Qual Camila começa? Qual Camila, né? Tanto faz. Como achar o equilíbrio de forma saudável? Eu acho assim, ela tá rodeada de pessoas que ou fazem esse extremo, né? Mas o que eu vejo muito é um início de fazer o extremo, vou fazer tudo direito, vou fazer treino todos os dias, dieta todos os dias, vou cuidar de tudo e uma desistência muito rápida, né? Eu acho que a pessoa vai se atropelando e ela não tem a constância em fazer o que precisa. Vocês acabaram de falar que 3 vezes na semana é o suficiente para começar a ser saudável, né? Não todos os dias. Então, por que eu preciso fazer todos os dias? E daí, se eu deixei de fazer eu já não faço mais, nunca mais vou treinar, né? Então, acho que é por isso, a questão de fazer os extremos, ou faz tudo, ou não faz nada, é essa ânsia da pessoa, vou fazer tudo, querer fazer tudo direitinho, e ela sabe que ela não vai aguentar, né? Eu vejo há muito tempo isso acontece, mas está cada vez pior, essa questão do imediatismo, né? E isso faz com que não exista equilíbrio. Eu costumo falar em consulta, levando para a parte nutricional, que existem 2 maneiras da gente ganhar peso. A primeira delas é a mais óbvia, que é comendo mais do que gasta, porque aí você vai acumular o extra que você está comendo. Só que também existe o comer de menos, que vem na sequência do engordar. Que comer de menos faz com que seu metabolismo desacelere e você acaba gastando menos do que come, né? Então, são 2 problemas, esses extremos. Então, a questão do desequilíbrio é nisso. Não existe um meio termo. Ou a pessoa está comendo demais, ou a pessoa está comendo de menos, e no final das contas ela não consegue sustentar nenhum nem outro, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que tipo de conteúdo a gente está consumindo. Que tipo de pessoa a gente segue em rede social? Que exemplo essa pessoa está dando? Será que é do extremo? Será que ela vende uma imagem de quem come de forma equilibrada? E comer de forma equilibrada não é comer salada não, minha gente. É comer arroz, feijão e carne. É sair de vez em quando para comer, sabe, um hambúrguer, uma pizza, participar de um rodízio de comida japonesa, tomar uma caipirinha para quem gosta de beber. Existe o equilíbrio, tanto é que todo mundo conhece alguém que faz essas coisas e tem um físico que você considera bonito, que você considera adequado e que possivelmente está com o exame todo em dia. Por quê? Porque ela conseguiu chegar nesse ponto de equilíbrio. O problema é que a gente se cobra a perfeição, só que a perfeição não existe. Então, o que justifica um erro ser o suficiente para fazer você abandonar tudo, sendo que você acertou uma semana inteira e errou só uma refeição do domingo? Ou errou 2 refeições. O que são 2 refeições em... refeições da semana inteira. Refeições. Pois é, quase 40 refeições. Não é nada, não é nada. A gente fala também que aluno que tira 10 passa, mas o aluno que tira 7 também. Sim. Então, assim, eu não preciso acertar 100%. E não preciso acertar 70% todo dia. Tem dia que você vai acertar 70%, tem dia que você vai acertar 100%, tem dia que você vai acertar 20%. Tem dia que você não vai fazer nada. Nem treinar, nem acertar a dieta. Mas a média... Mas a média Exato. tem que ser positiva. Então, assim, não dá para cobrar o extremo porque a gente não consegue. Né? A gente não consegue trabalhar no 100%, a gente não consegue dormir no 100%, a gente não consegue farrear no 100% e a gente não consegue fazer nada no 100%. É muito complicado. Né? Então, não dá para esperar algo que é inalcançável. Tipo, é incoerente. Vocês vão ver que vocês 2 que não têm filhos, não... As crianças É um negócio assim. Eu não quero nada perfeito, eu faço tudo... se der para fazer, ótimo. Se não der, tudo bem. Melhor feito que perfeito, né? É a mesma coisa assim, como é que você fica motivada todo dia? Quem disse? Eu posto foto todo dia que eu tô treinando, mas quem disse que eu acordei querendo? Às vezes vai na força do ódio mesmo. Às vezes. Praticamente, cara. Descontar a raiva, né? Exatamente. E olha que eu gosto de treinar, mas tem dia que eu levanto, eu acordo e falo, meu Deus, sério que eu tenho que ir? Hoje eu tava assim. Eu tava Nossa. conversando com uma paciente hoje, que a gente tava conversando sobre a dieta, sobre como ela tava seguindo e etc, e blá. E ela virou pra mim e falou assim... Caraca, não, eu tô seguindo bem, ela até teve bons resultados e tal. Ela falou, mas eu não aguento mais não poder comer um brigadeiro. Aí eu parei, cortei ela no meio. Falei, mas por que você não pode comer um brigadeiro? Ela, porque o brigadeiro não tá na minha dieta.
Aí eu falei, peraí. Aí fui lá e falei, ó, Starbucks, brigadeiro do Starbucks, certo? Brigadeiro do Starbucks tem 20 gramas. Fui lá pesquisar nas informações nutricionais do Starbucks. O brigadeiro do Starbucks tem 20 gramas. Um brigadeiro do Starbucks tem 79 calorias. Falei pra ela, você acha que se você comer 2 brigadeiros por semana, 3 brigadeiros por semana, vai impactar na sua dieta? 79 calorias? Não vai. Gente, é muito simples. Aí ela ficou me olhando e falou, caramba, é só isso de caloria? Eu falei, é só isso de caloria. Um brigadeiro do Starbucks tem 79 calorias. Olha, eu tenho uma história curiosa. Eu lembro que na época que eu trabalhava lá no administrativo, uma paciente, primeira consulta dela com o Paulo, falou assim, não, ó, eu vou te perguntar uma coisa, mas por favor, seja sincera. É o seguinte, eu vou fazer tudo direitinho, mas todo domingo eu preciso comer um pão na chapa. Se ele for tirar esse pão na chapa, eu nem entro na sala. Daí eu falei, gente, mas... É um pão na chapa, É um pão na chapa. De domingo. Só. Uma vez na semana. É isso, você entendeu? Ele não vai tirar seu pão na chapa, calma, né? Pode ir fazer sua consulta. É justamente isso, cara. Porra. É um medo absurdo. Que tá muito solto, Ela quer né? comer... É o terrorismo, né? É o terrorismo nutricional, é o que a gente fala. Aí quando a gente fala, aí o que acontece? A Camila falou uma coisa muito sábia. Quem você segue nas redes sociais, qual é a linha de pensamento que você tem nas redes sociais, porque a gente fala há 5 podcasts de atrás que eu falei, não, uma colher de doce de leite. Cara, teve gente que ia me crucificar nos comentários falando, é um absurdo o nutricionista passar uma colher de doce de leite. Cara, não é um absurdo. Hoje eu dei o brigadeiro pra mulher. Eu falei, você quer um brigadeiro de sobremesa? Toma, tá na sua dieta. Um brigadeiro de 20 gramas. A gente precisa, tem TPM, pelo amor de Deus. Ela saiu extremamente feliz da dieta e falou, ai, graças a Deus, você não sabe o bem que você me fez. Porra, velho. Eu acho muito surreal alguém me agradecer porque eu coloquei um chocolate na dieta. Exato. É um negócio... Assim, eu entendo a gratidão da pessoa que você escutou a necessidade dela e acolheu e atendeu, mas é tão absurdo você pensar que o medo é tão grande de comer um determinado alimento que a pessoa te agradece, porque você permitiu que ela tenha acesso àquilo. E essa questão do equilíbrio ainda, eu acho que uma das coisas que a gente precisa desconstruir é aquela lista imaginária que todo mundo costuma ter de alimentos permitidos, alimentos proibidos, alimentos da dieta, alimentos que não são da dieta, alimentos que engordam, alimentos que não engordam. Não existe isso. Eu acho que tudo tem momento. Exato. Né? Tudo tem um limite. Dá pra comer chocolate? Dá, um pouquinho todo dia. Dá pra comer hambúrguer? Tá, mas não todo dia. Né? Dá pra comer pizza? Dá, mas não precisa ir num rodízio de pizza. Então é isso que é o equilíbrio. Eu posso comer, mas eu preciso aprender a comer. Então eu não posso comer um rodízio de pizza, mas eu posso pedir uma pizza no domingo e comer de 2 a 3 pedaços. Dependendo do peso, até 3, até 4, 5, né, da pessoa. Sim. Então, assim, não é isso que vai impactar. O problema não é o comer, mas é realmente como a gente está comendo. E não é só a quantidade que está comendo, mas qual é o pensamento que eu tenho no momento que eu estou comendo. Como que eu fico depois de comer aquele alimento. Porque não vale a pena também você comer um alimento que você gosta, mas logo na sequência, tipo, 10 minutos depois falava, putz, não era pra eu ter comido, tô mal, vou engordar e pronto. Acabou a vida da pessoa. Tipo, cadê o prazer? O prazer foi só na hora? O prazer tem que ficar, putz, comer uma pizza. Cara, que delícia. Saiu falando pra todo mundo, vou até indicar. E pronto, outro dia dia... seguinte a dieta de volta. Ou Exato. porque tem muita gente que também fala assim, equilíbrio é compensar? Não, não é compensar. Né? Não tem que comer a pizza e ficar 3 refeições sem fazer no dia seguinte. Não existe compensação. Eu falo isso para meus pacientes sempre. Bizarro. Não existe compensação. Exato. Não é entrega para Deus, mas assim, a gente entende que a maioria dos nossos pacientes são pacientes que são ativos. Uma vez que eles estão ativos, e claro, se o exame estiver bonitinho, a caloria extra que você consumir, o seu corpo ele vai utilizar para potencializar processo. Então, assim, esse cidadão aqui treinou e tá com o músculo lesionado. Então, já que ele me deu 100 calorias a mais, eu posso dar um gás aqui. Né? Então, a gente utiliza. Por que atleta faz refeed? Exato, e não engorda? Porque ele utiliza aquelas calorias ali a mais para potencializar processos. Né? No caso do atleta profissional, ele faz isso também para não deixar o metabolismo diminuir sim. A depender do período que ele está ali na competição. Mas assim, o equilíbrio ele é muito difícil de encontrar. Mas ele começa
por exemplo, na cabeça. E não porque a gente só muda comportamento mudando o pensamento. E é nisso que a terapia comportamental ajuda, né? Ajuda nessas questões alimentares, mas ajuda na questão do comportamento. Que, pra quem não sabe, é Camila, é psicóloga. Tá, a Camila é minha nutricionista. E ela fala muito assim, a gente precisa ter autocompaixão. Eu acho que o segredo do equilíbrio é a autocompaixão. Exato. E ela me ensinou uma coisa que eu levo pra vida. E eu acho que todo mundo deveria fazer. Que é, você falaria com você, ou pensaria as coisas que você pensa em relação a você com o teu melhor amigo ou com o conhecido? Se alguém chegar pra você e falar assim, fulano, eu comi uma pizza inteira, tô mal, vou engordar horrores, você falaria pra essa pessoa as coisas que você falaria pra você, nesse caso? Porque o que eu falaria pra mim era, se lascou, em outras épocas, Fez né? tudo errado. Fez tudo errado, vai engordar, amanhã não vai conseguir treinar. Sabe aquele pensamento disfuncional? E pra sua amiga, você falaria o quê? Pra minha amiga, eu falaria, tá tudo bem. Amanhã é outro frente. dia, acorda, faz tudo que você já sabe fazer. Então, a gente não tem a mesma compaixão com a gente que a gente tem com o outro. A partir do momento que eu comecei a inserir isso na minha vida, a começar a pensar em mim como se fosse outra pessoa, as coisas mudaram. Eu consegui encontrar um equilíbrio do tipo, por que que eu consigo acolher uma outra pessoa numa situação parecida com a minha, que estaria numa situação que eu estou vivendo, e eu não consigo me acolher? Por que que eu vejo problema numa situação que é pontual? Eu não faço isso sempre. Eu não como uma pizza sempre. Aconteceu. Então as coisas acontecem, né? As coisas simplesmente acontecem. É só voltar para a rotina de novo. Muito bem. Volta pra rotina e já era. Ensinando minhas técnicas, né? Aula grátis. Olá. Consulta da dona Camilinha. Vamos fazer uma quebrazinha aqui, só pra gente Bora. dar umas informações de novo, que agora tem bastante gente assistindo a gente aqui. Bora! Galera, aqui ó, na minha orelha aqui em cima, aqui ó, tem um QR Code que leva vocês direto pro nosso Instagram. Tá até brilhando pela minha careca. Dá uma olhadinha bem aqui em cima, tá? Aponta seu celular pro QR Code aqui, que vai levar lá pro nosso Instagram, é onde a gente responde a maioria das perguntas, onde chega as informações pra gente e que a gente posta com um pouco mais de regularidade. Também não deixam de seguir o canal do Careca Cast, porque o outro careca vai dar notícia de que a gente vai pra lá. Opa, vamos lá, pessoal. Já avisamos aqui em podcasts anteriores. Daqui a alguns episódios migraremos a transmissão do Careca Cast exclusivamente para o canal do Careca Cast no YouTube, tá? Até hoje as transmissões são feitas no canal do Paulo Musi, do Dr. Paulo Musi, porém nós também estamos iniciando as transmissões no canal do Careca Cast e as transmissões, a tendência é que elas sejam exclusivamente no canal do Careca Cast. Então, se você ainda não nos segue, a Camila, nossa moderadora, acabou de Outra deixar Camila. aí o canal do Careca Cast, o link do canal do Careca Cast para que vocês nos sigam, tenham os lembretes dos nossos episódios, para que vocês acompanhem todo o conteúdo que está sendo colocado lá para vocês. Então a gente já tem um quadro novo desse ano que é o Careca Responde. A gente vai ter os outros quadros aí que estamos programando para vocês nesse 2024. O BNTC dos Carecas tá lá. O BNTC dos Carecas está lá. Então não deixe de nos seguir. O canal tá aí para vocês. Sigam o nosso canal, compartilham, curtam. Compartilhem com os amiguinhos, vamos deixar os carecas cada vez mais famosos. Isso, já dá o like nos vídeos que tem lá pra ajudar a engajar e o YouTube entregar pra mais pessoas. É isso aí. Façam os carecas felizes. Isso. Queria deixar um beijo aqui pra algumas pessoas. Queria deixar Minha mãe. Pra dona Noemi, que nos acompanha, nossa Aí. assídua telespectadora, perfeito. Um beijo pra dona Noemi. Queria deixar um beijo pra nossa paciente da Itália, a Delita e o Francesco, que também nos acompanham sempre. Legal. Queria deixar um beijo pra nossa paciente do Japão, a Priscila Anzai, que postou recentemente aí Passou em consulta com você agora. Exatamente, né? que era Felizona. aniversário, que o marido deu de presente a consulta Aniversário. pra ela, então eu queria deixar um beijo pra ela também. E aqui a gente tem uma pergunta, Camila, da nossa paciente Alessandra Manfrinato, que é a guria de aço, e ela pergunta o seguinte: o que ela deve levar em consideração para saber escolher um bom profissional para terapia? Eu acho que está sendo muito falado agora da questão da terapia cognitiva comportamental, né? Não é enfatizar ou dizer que as outras abordagens são ruins, é porque é um mundo mais imediatista. Então, você não quer ficar resolvendo aqueles traumas, né? Você quer uma resolução ali da queixa que você tem no momento. E
para você evitar, né, questões de depressão, ansiedade, uma impulsividade extrema, momentos de raiva, você tem que viver o dia, cada dia, o momento, e não viver no passado, viver lá no futuro. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é você procurar um profissional que trabalhe dentro das terapias cognitivas, dependendo da sua queixa. Né? Ela é uma abordagem que realmente leva em questão o diagnóstico. Então, se tiver alguma coisa, uma neurodivergência, ou então um transtorno mesmo de ansiedade, é bom que seja feito esse diagnóstico para que seja usados os protocolos para cada diagnóstico. Ela é um guarda-chuva, então não tem só a terapia cognitiva, então tem a dialética, que é muito usado para relacionamentos instáveis, borderline, tem a comportamental, muito usado, por exemplo, no autismo. Depende muito da demanda da pessoa, né? A TCC é a clássica, usada para vários transtornos, e dentro do que a pessoa realmente tiver de transtorno ou de queixa, ela pode utilizar outras, né? Tem a terapia de aceitação e compromisso, que é o que a Camila falou, da questão da aceitação, autocompaixão, que é você se questionar, viver uma vida mais significativa. As pessoas não vivem, né? É uma loucura tão grande, é uma busca por likes, que elas não vivem vidas significativas. Então, não valoriza um almoço, um sol que você toma ali no dia, não valoriza esses momentos. Então, eu acho que ela deve partir desse princípio. E tem que ter o vínculo, né? Você tem que fazer a primeira sessão e falar, pô, eu gostei desse cara, gostei dessa psicóloga, eu acho que eu vou me sentir à vontade em contar minha vida, em compartilhar, em falar tudo, né? Que eu ouço muito dos meus pacientes assim, não, eu tenho que falar porque você é minha psicóloga, né? Então eu vou falar a verdade. Mas é pra falar. Vamos aqui, né? Me ajuda a te ajudar. Eu não posso mentir pro meu nutricionista. Tá bom, pode falar a verdade. Então, não, pode falar, né? E você tem que se sentir à vontade pra isso. Se não teve aquele vínculo, né? O não ir com a cara da pessoa logo de início, então troque, né? Não tem problema, a gente não fico mal se alguém falar assim, olha, eu fiz a primeira sessão, não deu certo, vou procurar outro psicólogo. Procure mesmo. Tem que fazer isso mesmo, exatamente. A pessoa tem que se sentir bem sendo atendida pela gente. Essa identificação é fundamental. Exatamente. Carequinha, temos um superchat aqui que esse é pra você. Boa noite. Em tratamento de uma infecção sistêmica com 3 antibióticos e 1 anti-inflamatório. Quando posso treinar? E a pergunta é, já posso tomar probióticos? O finalzinho é pra você, brincadeira. Sandra, cura primeiro essa infecção aí, porque 3 antibióticos e um anti-inflamatório não é uma infecção leve. Então, foca em você melhorar primeiro, tá? Porque quando você faz alguma atividade física, quando você está com um processo inflamatório assim, ou infeccioso, você até que se sente melhor logo após o treino, tá? Liberação de adrenalina, dopamina, só que depois você piora ainda mais por conta da liberação de marcadores inflamatórios. Então, cura primeiro, fica bem, tá? E quando voltar, volta devagar. Porque você pode aumentar risco de lesão articular, tendão, por conta do uso desses antibióticos. Né? Frouxidão ligamentar. Isso, resseca a parte de êntese, de cápsula articular. Então, o que eu te aconselho é, passa o tratamento completo, termina a medicação, depois você entra com probiótico e retorna aos treinos de uma forma mais leve, tá bom? É isso aí. Probióticos pode tomar, né? É até interessante para reconstituição da flora intestinal. Exato. Porque os antibióticos realmente dão uma bela de uma destruída da sua flora. 3 antibióticos, com certeza. Exatamente, da sua flora intestinal. Então, é bem viável, sim, já tomar probióticos, fazer essa recomposição da flora intestinal. Então, fica à vontade, liberada. Sabe o que eu sugiro? Passa no mercado e compra um Yakult. Pra mim, Yakult, 1 por dia. Exatamente, Yakult 40. Yakult 40. Não sei a sua idade, na verdade eu tô, né, a Sandra Costa. Mas se você já entrou na fase adulta, é o Yakult 40. Se você assistiu Malhação, já tá caminhando pra lá. Exatamente. Você sabe que, brincadeiras à parte, meus pacientes às vezes me perguntam assim, Heraldo, quais os suplementos que você acha que são indispensáveis? Eu falo Whey Protein, creatina e Yakult. Yakult a gente não coloca, né? Yakult a gente não fala do Yakult. Não, eu acho, cara, Yakult 40, pra quem é adulto, realmente você tem uma porra. Não, ele é bom, até pra criançada é bom. Exatamente. Pô. Não o 40, mas o Yakult. O Yakult normal pra criança e o Yakult 40 pra adultos, até por curiosidade, eles chamam Yakult 40, não é por causa da idade.
É porque ele tem 40 vezes mais lactobacilos por conta do intestino da pessoa quantos adulta. anos eu não bebo um Yakult? Nossa, maravilhoso, Nossa, adoro. Vou ter 30 que falar, anos. hein, Henrico, a mamãe vai deixar você tomar Yakult. E Yakult Ele Zero tá me agora. assistindo, Tem Yakult hein? com menos teor de açúcar agora também. Aí, que maravilha. Tem Yakult Zero. Então, assim, é um ótimo suplemento. Eu falo para meus pacientes. 3 suplementos indispensáveis: Whey Protein, creatina e Yakult. Tá resolvido. Vamos lá. Seguindo as perguntas. A Camila, a Ângela tem uma pergunta que pra Camila é sensacional. A Camila vai poder te responder, passar aqui horas falando com você. A Ângela K perguntou o seguinte, nutricionista, Sufiati. Dona Sufiati. Falar cá vai ter 3 Não de pode Camila pra falar responder. Sufiati. Ela perguntou assim, me dá alguma sugestão de café da manhã doce. Legal isso. De paladar Várias. doce. Paladar doce. Vamos lá. Tem várias opções, né? Eu acho que uma das belezas da nutrição é a gente conseguir variar a alimentação de acordo com o nosso paladar. Tem dia que você quer algo salgado, você consegue, com 2 ovos e aveia, fazer algo salgado do mesmo jeito que você consegue fazer algo doce. Mas vamos lá, algumas opções de café da manhã, por exemplo, com um paladar doce, uma panqueca de banana, né, feita com ovo, aveia e banana. Aqui nela, né? já vou fazer Dá isso pra, em casa. dá pra fazer pão Com canela. com queijo branco canela. e uma geleia sem açúcar. Também é uma opção, porque tem gente que gosta de misturar esse paladar doce com o salgado. Então, pão com queijo e uma geleia de goiaba sem açúcar Aí eu passo. fica muito bom, Geleia de né? goiaba eu passo. Eu amo. Fica tipo goiabada com queijo, gosto de sabe? goiabada. Mas Eu eu não gosto de nada gosto, doce. então é uma opção, né? É uma opção. Sim. Outra opção é iogurte com granola e alguma fruta. Bom. Né? Dá pra ser um iogurte já proteico ou dá pra inserir o whey protein pra deixar com um teor de proteína um pouco maior do que só o iogurte. O iogurte ele tem proteína, mas é baixo, né? Sim. Não é tão alto. Bolinho de caneca. Bolinho de caneca, né? Que dá pra fazer com whey também. Dá pra fazer vitamina. Aí entra uma infinidade Sim, de... dá pra gente ficar aqui até amanhã pra essa dá, receita de dá. café da manhã doce. Dá. Sem problema Ah, nenhum. sim. Vamos abrir mais Tapioca do- um episódio. Ah, Carecas de comer um receitas. Carecas cozinham. Carecas na Ia ser cozinha. legal, Que ia ser isso? legal. Será que a gente precisa usar toquinha? Carecas cozinham. A Camila é boa, né? Sim, dá Então, certeza. por isso que eu falei que eu já ia direcionar Já. pra ela já a mas eu não pergunta. raspo meu cabelo pra fazer esse quadro de vocês, não. E aí a Ângela mandou mais uma pergunta aqui falando o seguinte: vocês já tiveram algum paciente com autismo e seletividade alimentar que não conseguia se alimentar de forma saudável? Como ajudaram ele? Vocês já tiveram, é só o que eu tenho. Né? Eu acho que 80% dos meus pacientes têm autismo nível 1 e realmente a seletividade alimentar é algo muito presente, né? Eu acho que, primeiro, é igual criança. Tem que ir introduzindo aos poucos, mas tem que tentar criar algo saudável dentro do que ele come, dentro dessa seletividade. E aí, entender o porquê que ele não come o restante das coisas. Qual que é a textura, se é, né, o cheiro, às vezes, o próprio gosto, né? Às vezes não gosta de algo cítrico, geral. Ou, às vezes, cor. Ai, não como nada amarelo, eu não como nada verde. Entende? Então, realmente é entender isso, tentar criar uma dieta dentro da seletividade, se realmente estiver muito defasada, aí ir introduzindo aos poucos. Eu acho que dentro do autismo, uma coisa mais importante a se fazer é entender o porquê que aquela pessoa não come determinado alimento. Porque se não souber, fica muito difícil mudar. Isso para tudo, né? Com o autista a mesma coisa. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista, ele tem 4 anos, acho que eu te contei isso ontem. É tão severa a seletividade dele que ele nunca comeu comida de sal até hoje, porque ele só come coisas brancas, da cor branca. Então ele só tem na dieta dele whey sem sabor, leite e frutas brancas. Na terapia eu já Principalmente falaria banana. que sal é branco. Oi? O sal é branco. Ele pode colocar comida de sal. Não, Então, mas é ele tem verdade. 4 anos, Mas né? você tem que Come criar. arroz, Arroz. Você Mas tem que aí a fazer textura. sentido. Sim, tem que criar um sim. sentido. Por mais que tenha 4 anos, você Sim. tem que explicar. Olha, tem arroz, tem sal. O que mais que tem branco? Tem, isso também. entendeu? Não, Tudo que Dá pra tem. fazer macarrão branco, É, dá pra arroz fazer tanta branco. coisa. E aí, tem autistas e autistas, assim, tem muita limitação. Entender o porquê
é essencial. É claro que, assim, no caso dele, ele ainda não fala, ele está começando a verbalizar agora. Vai ser mais fácil de entender quando ele conseguir se comunicar e explicar, né? Coisa que hoje ele não faz. Então, é uma dificuldade grande trabalhar com autista, porque é muita peculiaridade e não há uma regra. Não é todo autista que tem seletividade alimentar, né? A seletividade alimentar, ela é peculiar, ela é diferente em cada caso. Então, entender o que leva aquela pessoa a não comer determinado alimento é importante. E tem tudo isso que a Ká falou mesmo. Textura, cheiro, forma de preparo, apresentação no prato, né? Ah, eu odeio cenoura cozida, mas ela crua eu já gosto, porque uma é macia e a outra é crocante. Então, assim, variar a forma de preparo do alimento na hora de oferecer também é importante. Ou um mesmo alimento, vamos usar a cenoura de novo. Eu corto ela em cubo, eu corto ela em rodela, eu corto ela em palito, cru. Né? Eu faço do mesmo jeito cozido, porque tem gente que gosta da cenoura, mas só come em rodela por causa de formato. É um negócio assim. Sim. É trabalho de formiguinha. Você imagina ter que fazer isso com todo o alimento. E tem que fazer. Então, tem que entender, né, qual é o motivo para poder trabalhar em cima daquilo. Leva uma vida, às vezes. E como tem mudanças, pode ser que não tinha seletividade naquele determinado alimento e passou a ter. Que é um caso de uma outra paciente que eu conversei com ela ontem. A filha dela sempre comeu de tudo, agora ela só está comendo carne vermelha e leite, se eu não me engano. E acabou. Não é nada. Mais nada. E essa mãe está desesperada, porque, imagina, ela viu a filha comendo, né? No caso dela é diferente. Ela viu a filha comendo de tudo e, de repente, só está comendo essas duas coisas. Então, tem que ter uma paciência, mas, assim, a evolução dentro do transtorno do espectro autista é muito viável, é muito possível. Só realmente tem que entender o motivo pelo qual ele não gosta das coisas. Isso serve para tudo, serve para... por que tem problema para sair do banho? É o toque da toalha, né? Uma toalha que não é tão macia, né? Isso aconteceu já com a gente. Assim. Né? Então, e é um trabalho difícil, mas assim, uma vez que aprendido, pronto, você já achou o caminho. É um trabalho de formiguinha, às vezes, de entender, de colocar o alimento, mas uma vez que ele aprendeu, fez sentido, ele não vai voltar atrás. Assim, porque é isso, né? O autismo é isso, ele criar sentido para as coisas. Né? A água. Não bebe água. A maioria dos meus pacientes não gosta de água. Não bebe água. Eu falo, gente, mas você precisa de água para sobreviver. Eles não bebem. Aí tem que entender o porquê que precisa beber água, porquê que precisa se hidratar. Tem outras possibilidades. Tem água com gás, pode colocar um Clyde, pode variar, saborizar a água. Então, mas é muito comum que eles não bebem água. Não bebem, não gostam. Nada, né? Não tem gosto nada, tem estímulo. A água é um negócio que, assim, por que você vai buscar água para beber? Por que um autista busca um suco, um refrigerante? Porque tem sabor, porque dá prazer, né? E na água, não. Qual o estímulo que você tem para buscar água? A gente não sente sede, às vezes. É verdade. Né? Então, vai buscar água para quê? Só não pra bebe sensação água. de geladinho. Agora, tem o sabor do limão. Eu gosto do sabor do limão. Eu não vou pela água, eu vou pelo limão. Né? Então, tem tudo isso que a gente precisa entender e aprender para poder melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Porque parece que não, pode parecer que não, mas autista sofre, não é só quem está em volta, não é só a mãe ou alguém que está do lado que está sofrendo porque a criança não está comendo ou o adulto não está comendo. A própria pessoa sofre com aquilo, né? Só que muitas vezes ela não sabe se comunicar. Não. Ela não sabe se expressar. E não tem percepção também porque tá sofrendo, né? Essa questão de não sentir a fome. Tá desconfortável, tá sentindo um desconforto, uma irritação. Às vezes é fome, mas não sabe verbalizar, não sabe falar, olha, estou com fome, quero comer. Estou sentindo fome. Não tem essa percepção. E eu acho importante, já que entrou nesse assunto, falar que há impacto, né? Quando a gente fala de transtorno da mente, que pode ser um autismo, pode ser um TDAH, pode ser uma ansiedade, pode ser qualquer um. A nutrição, ela é muito importante, não só pelo fato de nutrir, mas da gente como profissional mesmo, né? Agora falando para os profissionais, se preocupar em saber se aquela pessoa tem alguma coisa, porque às vezes ela não segue a dieta, não é porque ela não quer, é porque tem uma ansiedade ali que está impedindo, né? E a pessoa às vezes não percebeu. Às vezes é algum problema, além do fato de não conseguir, existe um motivo pelo qual a pessoa não consegue. Não é simplesmente não consegue, mas não consegue por quê?
né? É um problema de planejamento? Por que não consegue planejar? Né? Porque, assim, precisa procurar saber, porque às vezes a gente consegue direcionar um paciente para uma terapia e ver melhora em todo um quadro, inclusive, né, de aderência a planejamento dietético, a planejamento de treino, simplesmente porque tem algo ali na cabeça dela que está fora do lugar, né, que ela não conseguiu identificar ainda e que está impactando em outras áreas da vida, que pode ser no trabalho, que pode ser no treino, que pode ser na dieta, que pode ser em tudo. Né? Então, eu acho importante a gente ter esse olhar mais preocupado também de entender o motivo pelo qual aquele paciente ele não está conseguindo fazer as coisas. Ou por que o paciente é, entre aspas, bitolado e não consegue lidar com o fato de sair da dieta e surta porque saiu da dieta. Não é normal. De verdade, não é normal. Né? Esse desequilíbrio ao ponto de perder o controle, né, de surtar, não é um comportamento normal, né? E existe muito isso. Então, assim, tentar entender. Você já entendeu isso? Já pensou por que isso acontece? Porque não é normal. Eu acho que a gente tem que ter um olhar também em relação a isso. E também é uma das coisas que eu falo em consulta, que eu admiro muito no nosso trabalho, que é esse olhar global, geral do paciente. Eu não vejo só o paciente comida ali, né, alimentação, eu não vejo só o paciente treino, eu não vejo só o paciente, eu vejo o paciente todo, né, então esse olhar geral, ele é muito importante, né, ele é muito importante para um médico, para um treinador, para um nutricionista, para um psicólogo, para um fisioterapeuta, né, a área de saúde em geral precisa entender que um paciente é um conjunto de coisas e não uma coisa só, né. Perfeito. Eu tenho umas perguntas aqui, você também tem perguntas aí? Tem Manda uma pergunta aí. aqui, ó. Tem uma pergunta aqui que até cai um pouquinho do que a gente estava conversando agora, então é o seguinte, que a gente sempre tenta fazer com que o paciente ele busque constância, né? Que ele tenha constância. Mesmo não sendo ao extremo que a gente falou agora, mesmo tendo seu equilíbrio de comer o brigadeiro, de como a Camila falou, de no final de semana pedir uma pizza, não sei o que lá, a gente tenta fazer com que o paciente tenha constância para que ele tenha resultado positivo no tratamento. E aí, quando a gente fala em constância, aí cai na questão também de mental do seguinte, puta, constância é uma coisa muito chata, é repetitivo. É a mesma pergunta que eu ia fazer aqui. Ah, é? Só que de outra pessoa. Ah, sério? Caramba! Isso. A constância é aquela coisa que cai na mesmice, né? Tem gente que odeia a rotina de fazer todo dia a mesma coisa. Eu, né? Entendeu? Então, como que a gente trabalha com isso, cara? Tipo, psicologicamente falando, como é que a gente desenvolve estratégias, ferramentas mentais pra gente conseguir burlar... Evitar o tédio, né? Exato, pra gente burlar o tédio, evitar essa puta que coisa chata, eu vou desmotivar, eu vou sair daqui, etc. Eu vou falar, assim, de um cérebro totalmente opositor e que busca só o que gosta, que é o TDAH, por exemplo. Como que você consegue que um TDAH faça algo? Faça uma dieta, faça um treino. Na consulta, você pergunta assim, o que você gosta de treinar? Que tipo de treino você gosta de fazer? Porque ele vai fazer o que ele gosta. Se ele fala assim, olha, eu odeio musculação, mas eu gosto do crossfit. Você fala, não, mas vai você tem que fazer musculação. Esquece, ele não vai fazer. Exato. O que você gosta de comer? Tá? Ele vai falar, doce, brigadeiro, porque tem muito isso, né? De buscar o prazer rápido. Tá. O que mais que você gosta de comida? Dá para entrar, né, uma coisa mais saudável, entendeu? Então, eu acho que a constância é a mesma coisa para o trabalho, né? Você trabalha bem quando você faz o que você gosta. Exato, é verdade. Então, tem que buscar isso. Não adianta... Tem pessoas que não tem problema. Você vai falar para ela, olha, come ali 5, 6 refeições de frango com batata doce e ela vai fazer e vai treinar igual a planilha e vai falar, ok, tá ótimo para mim, não tem trabalho. Mas tem gente que só vai fazer o que gosta. E aí, como é que você vai... Como que você aborda na consulta? É perguntar, o que você gosta? Como que você conseguiria manter isso? Você quer um treino diferente todo dia, né? Você quer mudar, tipo, eu quero... Cardápio todo dia, de dieta. Quer mudar o cardápio todo dia? Então, é isso. Eu da parte nutricional, né? Da parte da nossa parte. Eu acho que entra muito no conceito de equilíbrio mesmo. Eu acho que quando o paciente tem essa questão com não gosto da rotina, não gosto da mesmice, preciso comer diferente, preciso fazer diferente, gosto das coisas assim...
quando ele entende sobre o equilíbrio, que não precisa ser 100% do que está escrito, isso já favorece muito, né? Então, tem, por exemplo, paciente que eu atendo que tem muita dificuldade com dieta, que já vem falando, eu sempre faço dieta, mas eu nunca consigo ter constância, eu sempre vou, sei lá, para uma escolha ruim e desisto. Eu sempre falo assim, às vezes, não seguir a dieta não significa que você não seguiu a dieta. Depende da sua escolha. Então, se um dia eu estou jantando comida e no outro eu não quero a comida, mas eu não tenho opção, só que eu escolho por um sanduíche natural, eu não errei a dieta, eu só comi diferente. Sim. Mas eu mantive a dieta. Então, assim, educar o paciente nesse sentido dele ter essa autonomia de não ficar 100% ali, porque às vezes a gente até dá opção, mas às vezes para ele é insuficiente. Às vezes tem gente que acha 8 opções insuficiente. E tá tudo bem. Agora, a pessoa precisa ter essa autonomia de, beleza, eu não quero nada do que tem aqui. Vou escolher alguma coisa saudável, que tenha carboidrato e proteína. E sim, os nossos pacientes sabem o que é carboidrato e proteína, porque a gente educa dentro da consulta, né? Eu acho que um ponto importante também é ensinar o paciente, não é só prescrever a dieta, né? A gente precisa ensinar o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, qual é a importância de ter os 3 na refeição, por que é bom conciliar um com o outro, porque assim ele tem mais segurança de seguir sozinho, de fazer as escolhas na hora que ele precisa fazer. Então, ensinar isso é muito importante, do mesmo jeito que, às vezes, eu vejo lá na consulta, assim, eu acordo desanimada para treinar, eu não quero seguir o que está no treino, mas beleza, eu desço e treino o que eu gosto, nem que seja assim. Às vezes a gente acorda num dia muito ruim. Muito ruim. Sim, dormiu então, mal. tipo, eu não quero treinar esse treino porque eu não tô bem, mas eu treinaria outro. Um que eu gosto. É melhor do que nada. Amanhã você volta para sua planilha de treino de novo. Né? Então, não significa que você errou. Você só fez diferente. Mas você continua no caminho correto. Né? E fez a escolha errada, também tá tudo bem. Não treinou? Beleza, descansou, amanhã você treina. Comeu algo que não deveria? Beleza. Amanhã você bebe volta. uma água, dá 3 respiradas e volta ao normal, né? Volta para a planilha. Então, deixar o paciente confortável nesse sentido, né? De não sair lá falando que você tem que seguir isso aqui, aí isso aqui acabou, é muito importante. Inclusive, respeitar também e escutar o paciente na hora que ele voltar e falar, olha, não consegui seguir direito. Qual foi sua dificuldade? Não, por quê? Qual o seu problema? Né? A Larissa falou uma coisa aqui importantíssima também, que faz todo sentido. Quando o paciente começa a ver o resultado, ele começa a gostar do que ele precisa. Que é a criação do hábito. Sim. Paciente, a Larissa Felten. Ela mandou. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. É um fator motivacional, né? O resultado, o resultado aparecendo no seu Você vê que a corpo, sua entrega fala, tá pô, dando exatamente, retorno, tá dando né? certo. Tá valendo a pena, né? Aquela questão do tipo... Porque no começo o cara fala, puta, tô fazendo isso aqui, meu corpo não tá mudando, tá servindo pra quê? Tô perdendo tempo, tô perdendo dinheiro, Né, não tô comendo o que tô eu comendo quero. muito, porque a dieta daqui vocês comem fracionado certinho, já Exato. tá comendo muito e vai engordar. Tem uma armadilha de pensamento que ela chama lente negativa. Então, só vai ver o negativo. Então, por exemplo, tem 7 dias de treino, eu deixei de fazer um, pronto. Acabou o 7. Minha semana é uma droga. Mas e os outros 6? Você fez? Hoje eu treinei, Qual que é a técnica? Escreve lá os 7 dias de treino e faz o checkzinho. Você vai ver, nossa, 6 dias eu treinei, 1 eu não treinei. Mas não, a pessoa fica valorizando aquele 1 que ela não fez, aí se culpa. Cadê o treinador amigo, o nutricionista amigo ali? Não tem, né? Vai falar, olha, já fiz tudo errado. Então, não pode cair nessa armadilha também. Aproveitar esse gancho aqui, que tem uma Bora. pergunta que a gente já até linka com isso, que é quando você começou até a falar, cara, em relação a quando tá cansado, acaba descendo pra academia, faz o que gosta. Teve uma pergunta aqui perguntando como é que você se lida com cansaço e exaustão, tendo que manter uma rotina. O que a gente acaba traçando de estratégia, ou o que a gente orienta os pacientes a fazer quando o paciente está cansado, está exausto, não aguenta mais fazer aquela dieta, não aguenta mais fazer o treino. Como é que a gente trabalha em cima do paciente para isso? Como é que o nutricionista, o psicólogo pode ajudar a gente nesse quesito? Primeiro ponto, ter uma liberdade de falar com o profissional que te acompanha, né? Eu acho que nada mais justo do que você se sentir bem sabendo que tem com quem contar, né? Então, assim, eu tenho que deixar o meu paciente confortável para me chamar quando algo tá saindo fora daquilo que foi planejado e daquilo que foi conversado em consulta. Ele não tem que esperar 3 meses para me falar o problema que deu
na primeira semana de quando ele saiu da consulta. Então, ele tem que ter essa liberdade de falar assim, eu vou buscar a Camila, eu vou buscar o Heraldo, eu vou chamar o Bernardo, eu vou falar com a Camila, porque não tá dando certo isso aqui. Então, ele não tem que ter medo do profissional que está acompanhando ele, né? Porque o nosso trabalho é adequar a dieta para a vida do paciente. Se não está dando certo, a gente adequa. Não deu certo? Adequa de novo. Né? Não deu certo? Adequa de novo. Né? Claro que, assim, a gente também, pela nossa experiência, a gente sabe quando realmente não está dando certo e quando a pessoa está fazendo com que não dê certo. Perfeito. Né? A gente tem essa sabedoria. Exato. Né? São anos aqui, né? Atendendo a gente sabe quando a pessoa realmente tá ali tentando e quando a pessoa, tipo, vou dar um trabalho pra essa menina aqui, porque quando eu chegar lá eu falo que não deu certo porque a culpa foi dela. Tem muita gente assim também, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é se respeitar mesmo, né? Ninguém tá bem o tempo inteiro, ninguém tá motivado o tempo inteiro, ninguém tá disposto o tempo inteiro, ninguém tá descansado hora nenhuma. Né? Isso é verdade. Então, assim, é realmente respeitar. Treinou 3 vezes na semana, sentiu que acordou cansado, faz um cardio de meia hora. Faz um exercício de mobilidade de 20 minutos dentro de casa, né? Alonga, para se sentir melhor, porque às vezes o fato de estar em movimento não é uma questão só de estética e saúde corporal, né? Digamos assim, saúde física, mas é a saúde mental mesmo, né? Eu fico bem de cabeça quando eu treino, né? O meu corpo reflete a consequência do meu treino e da dieta, né? Mas o impacto maior é na minha saúde mental, né? Eu fico menos ansiosa quando eu treino. A minha relação com a alimentação fica melhor quando eu treino, né? Porque eu estou menos ansiosa. Eu me sinto bem quando eu treino. No início a gente começa mal, mas no final a gente termina assim. A liberação de neurotransmissor tá... Exato. Então, ter essa liberdade com o profissional e também ter o que eu falei ali no início sobre a autocompaixão, de se respeita. Agora, se você está acordando cansado, desmotivado, mal, triste, para baixo todos os dias, aí o problema é outro. Né? Aí vai para Camila. Aí vai para outra Camila. Mas é o que eu ia falar, a Camila também. A Camila pode falar melhor do que todo mundo aqui, pelo fato de ser psicóloga, etc. Mas ansiedade, depressão, TDAH, um dos melhores remédios é a atividade física. Sim, com certeza. A primeira indicação é o básico. Atividade física, alimentação saudável, sono e 10 minutos de sol todo dia. Tipo, é o básico. Entendeu? O que tem que fazer. Antes de você pensar em entrar com medicação, com antidepressivo, com ansiolítico, quando você... Cara, atividade física, alimentação... E é uma das melhores indicações. É a primeira coisa que eu já falo para o paciente. Você faz atividade física? Como está a sua alimentação? Né? É o básico, tem que fazer o básico mesmo. A gente precisa se sentir vivo, né? As 3 coisas que você falou são coisas que fazem com que você se sinta vivo. Estar em movimento, comer bem, porque você se sente bem. E, gente, ver a luz do dia. Ser né? útil. Pelo amor de Deus. Eu lembro que lá no Brooklyn, quando eu era lá no Brooklyn, a gente trabalhava na sala fechada. A gente entrava de manhã, escuro, saía à noite, escuro. Eu ficava, gente... Eu vou padecer nesse lugar aqui. E não é que eu não gosto do trabalho, a gente ama o nosso trabalho. Mas o ambiente favorecia pra, tipo assim, parece que eu tô presa triste aqui dentro. A gente fica mais deprê mesmo quando não vê a luz do sol. Partiu praia. Eu dou uma aula de pós-graduação que eu falo de atividade física e doenças mentais. E aí eu tenho um estudo mostrando que países... por exemplo, tem alguns países de frio extremo, por exemplo... Tem maiores índices de depressão e suicídio. Exatamente. Alasca, que tem aquele período que não sai o sol, que é o tempo inteiro escuro. A Finlândia, tem uma região da Finlândia, lá, Lapônia, que é sensacional, que eu pretendo conhecer. Sério, que é próximo do Polo Norte, eles têm 2 horas de sol no período de inverno, 3 horas de sol no período de inverno, e é o que a Camila falou. Os índices de depressão e suicídio são muito maiores. Por quando você imagina, 24 horas do seu dia, 21 é na escuridão. São 3 horas da tarde, tá assim, ó, tá escuro igual tá agora. É bizarro, né? 4 horas da tarde, tá escuro igual tá agora. Você não tem noção da hora, né? Exato. Tipo, o sol nasce 11 da manhã. Então, cara, as pessoas que acordam pra estudar, né, de manhã cedo, 6 horas da manhã tá escuro, 7 horas da manhã tá escuro, 9 horas da manhã tá escuro. Não tem aquele clique do despertar, né? Não tem o sol pra acordar você. Exatamente. Aí é aquelas coisas que a gente fala nos podcasts anteriores que a gente fez aqui, do tipo, amanheceu, abre a janela, tem contato com a luz do sol, acorda, não sei o que lá, a variação hormonal, ciclo circadiano. Fudeu. Acorda às 11 e dorme às 13.
E a luz do celular não serve para acordar, tá? Tem que Não, ser tem luz que ser do luz solar, sol. E quantidade de primeiro energia. vai no sol, depois pega o celular. Então, porque isso é extremamente cara, nocivo. é foda, né? Porque, tipo, de onde você tem que tirar? O que você falou. Por exemplo, a minha sala atual não tem janela. fechadíssima. A minha essa sala não sala tem é janela. sofrida, cara. Exato. Então eu entro na minha sala 8 da manhã pra Se o acender. mundo acabar, eu só vou Eu não sei, você não sabe. sabe. Você não sabe se chove, não sabe Exato. nada. Às vezes eu tô conversando com a minha esposa no WhatsApp e ela fala, caralho, tá caindo um dilúvio. Eu falo, sério? Sério? Nossa, hoje tá 35 graus. Eu falo, nossa, sério? Porque eu tô dentro da minha sala, fechada, sem janela, com meu ar-condicionado ali, vivendo no pronto. É, no fantástico casulo, mundo Geraldo. no Exato, casulo ali. entendeu? Então mas é complicado mesmo. Às vezes eu saio, eu vou dar uma rolê pra dar uma olhada, pra ver o É a melhor coisa que você sol, faz, exato. porque Mas tem que é fazer ruim isso. mesmo, né? É ruim você estar num ambiente que você não Você sabe. perde completamente a noção do tempo, A gente era de assim, tudo. né, no Brooklyn, porque ela era bem Exato. fechada. Você não sabe se é dia, se é noite, se tá chovendo, se tá sol, se tá... Você sabe de nada. E é Exatamente. aquilo, a gente se sente mais vivo mesmo quando sente o quentinho do sol na cara, né? Acordei. Dá mais vontade. Sabe, a gente tem um paciente, o Thiago Melo, lá do Espírito Santo. É, o Thiago Melo, seu conterrâneo. Isso, gente boníssima. Gente boa pra Ele caramba. perguntou aqui o seguinte: como gostar do que a gente precisa fazer? Tendo resultado, né? Do tipo, pensei na mesma coisa Tendo também. resultado. Eu acho que gostar do que precisa. Tem que ter um equilíbrio entre o que a gente gosta de fazer e o que a gente precisa fazer. Não dá pra fazer só o que precisa e não dá pra fazer só o que a gente gosta. A vida seria boa demais fazendo só o que a A gente gente gosta. gosta, Né? E a vida não é boa demais. Então, tem que ter esse equilíbrio entre o que eu gosto de fazer e o que eu preciso fazer. E tem que ter na cabeça, muito bem estabelecido, qual é o seu objetivo. Porque não há nada mais gratificante nesse mundo do que você atingir um objetivo que você planejou para você. Então, ter isso em mente, saber o que você quer, é uma das coisas que motivam a fazer o que é necessário ser feito. Né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente também precisa ser na vida é coerente com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente acredita. Então, não dá para eu ser atleta não treinando e não fazendo dieta. Eu vou me transformar numa pessoa que só reclama, né? Porque eu não tenho atitude, né? Eu quero uma coisa, mas eu não faço nada para atingir. Eu não quero fazer nada. Eu quero fazer o que eu gosto e quero um resultado que vai na contramão. Então, ter muito bem estabelecido o que você quer e o seu objetivo faz com que você tire força de todo lugar possível para fazer o que tem que ser feito. Acho até, Cá, que para você ser atleta, você precisa gostar do processo. Nem que seja um pouco. Sim, uma das coisas que me deixava bem revoltada era estar no meio da galera e o povo reclamando que só tinha que comer tal coisa. Eu falei, por que você é atleta? Você não recebe R$1 pra sair. Então, justamente. Pede pra sair, filha. Você precisa gostar disso também. Eu Você falava precisa ter muito isso. um pouco de prazer nessa questão E aí serve pra qualquer atleta. Já começaram a responder entendeu? a próxima pergunta que eu tinha aqui, ó. Opa. Que é como ajudar na prevenção da oscilação de humor quando você tá de dieta. Eu acho que é isso, é te permitir comer algumas coisas fora da dieta, vamos dizer. Eu acho que a resposta de tudo é equilíbrio. Só que o segredo tá aí. Não existe fórmula pro equilíbrio, porque o meu equilíbrio é diferente do Bernardo, claro. que é diferente do Heraldo, Claro. né? Porque o que eu gosto é diferente. Uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão é a individualidade, né? Por mais que seja uma clínica que trabalha com performance, são pessoas diferentes, né? Vidas Objetivos diferentes, gostos diferentes. Então, não existe um caso igual ao outro, porque não existe uma pessoa igual a outra. Então, é prazeroso e não cai na monotonia o nosso trabalho, por mais que eu prescreva dieta do início ao fim, é exatamente essas As diferenças, né? As histórias, as necessidades, né? A mudança de rotina. Então, é bem isso, assim, eu vejo dessa forma. Meio que a resposta para tudo é o equilíbrio, só que é muito difícil encontrar o equilíbrio, porque, repito, a rede social e a internet hoje coloca um padrão para todas as coisas. Existe um padrão de beleza, um padrão de treino, um padrão de dieta, um padrão de tudo. Só que não existe pessoas padronizadas. A gente não foi feito em série, cola, entendeu? né? Não existe uma série, um número de fabricação. Sim. Todo mundo é diferente. E uma coisa importante de falar sobre internet, redes sociais, que impõem padrões, é o seguinte: nem sempre aquela pessoa que está impondo o padrão, ela faz ou ela ela quer. alcançou aquele padrão Fazendo o que ela fazendo o que ela prega. É, o Você que ela entendeu? vende, né? Exatamente, o que ela vende. A gente sabe de influenciadores
de Instagram, de redes sociais, que vendem produto vegano, se dizem vegano, e quando passam na dieta com a gente, pede pra gente colocar bacon na dieta. A gente sabe que o cara fala, vende o jejum intermitente, mas depois ele tá tomando anabolizante pra ter a barriga tanquinho, falando que aquela barriga tanquinho dele é do jejum. É do jejum intermitente. Né? Então, assim, também tem que tomar cuidado com o que você vê nas redes sociais. A rede social é uma grande mentira. Exato. Né? Só não mostra vou o que dizer quer. que é uma grande mentira, eu vou dizer que a gente tem uma escolha. Né? Eu escolho o que eu mostro pro meu público. Né? Então, eu posso mostrar o que eu quiser. Inclusive, pode ser nada verdadeiro. Ou pode ser parcialmente verdadeiro. Igual eu na minha rede, eu não coloco tudo. Né? Eu não fico expondo a minha vida pessoal, por exemplo. Né? Pode ser que eu fale algumas vezes, pode ser que não. Mas, assim, eu escolho o que eu posto. Sim. Né? Eu escolho o que eu conto. Então, eu posso inventar uma história ou não. Só que eu vejo que hoje as pessoas elas estão buscando por histórias inventadas. E esse é o ponto. Isso prova quando você falou do doce de leite e o povo veio te crucificar. Porque não é uma história inventada. É uma história real. Sim. Só que ninguém está querendo história real mais. Né? O povo gosta de ser enganado. E eu me incluo nisso. Né? A gente precisa sempre revisitar esse pensamento de, será que eu estou consumindo um conteúdo que é interessante? Será que eu estou me prendendo a histórias que agregam? Será que eu estou considerando uma pessoa que está falando o que é a realidade? Porque, assim, acaba que dentro desse mundo, a gente fica insatisfeita com a nossa vida porque quer a vida do outro. Mas, às vezes, a vida do outro é uma, desculpa, é uma bosta, né? Horrível. Mas na rede Só que a social gente tá não linda. sabe, né? E aí, isso adoece as pessoas. Né? Isso adoece as pessoas. E eu acho que a gente tem mesmo que ter muito cuidado com o que a gente consome, porque é um padrão de desequilíbrio absurdo e você nem percebe. Né? Você nem percebe que está se cobrando uma barriga de lipoled porque fulana de tal fez e fulana de tal fez. Sendo que aquilo é ridículo. Sério, é feio, não é pra todo mundo, entendeu? né? Você vê e você sabe que a pessoa fez. Né? Você vê a barriga trincada de lipo e um braço... Mulher inteira. Sim. Sabe? Que não é quadril a beleza. gigante, exato. A beleza que a gente prega é uma beleza de silhueta, é uma beleza de conformidade. harmônico, né? Então, mesmo que a pessoa tenha sobrepeso, se ela tiver com tudo no lugar, ela não vai deixar de ser bonita. Os exames estão bons? Não sei, entendeu? Não sei, por conta do sobrepeso. Aí tem que ver com o médico. Mas eu tô falando de beleza, de olhar e falar, tá tudo no lugar. Né? É aquela coisa, a gordinha bonita. Porra, eu acho bonito. Né? Tá tudo no lugar? Tá lindo. Então, assim, não compre um padrão que não te cabe. Né? Não se padroniza, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que a beleza da vida é ser diferente. Por que você quer ser igual a alguém? Né? Ai, mas meu nariz é de batata. Porque eu acho meu nariz de batata. Né? Eu até conversei com o cirurgião plástico pra falar do meu nariz, inclusive. Só que eu parei pra pensar, eu falei... Dela, né? Mas isso que eu tô falando. Ela tava de alta. Eu parei pra Ela pensar tava assim... de alta até essa Já frase. suspendeu a alta. Até essa frase ela tava de Não, alta. eu tô dando um suspendeu a exemplo alta. porque, assim, eu realmente pensei nisso porque... Depois eu parei e falei, gente, qual a necessidade disso? Qual o tamanho da importância que eu tô dando pra uma coisa tão pequena? E outra, se der problema... Tá no meio da minha cara, gente. Tipo, pô, pra que eu tô dando valor a uma coisa que não tem tanto valor? Juro por Deus. É um negócio assim, que às vezes pode ser por um conteúdo que você tá consumindo. Sim. Pode ser por uma pessoa que você tá admirando no momento, né? Então, assim, revisita seu pensamento, dá uma olhada lá na sua lista de quem você tá seguindo, já Dá uma tira uma limpada galera. no Instagram, porque exato. isso adoece, é bem sério. Pegando esse gancho do que ela falou do nariz de batata dela, que ela acha o nariz dela de batata, você tem muito caso de transtorno de imagem? Transtorno de imagem? Então, Camila. Não pode divulgar. Posso falar? Não pode, né? Não, eu vou falar. Ela antes ela falou, se você quiser falar de mim, pode falar, né? Então, tenho realmente de você ver a pessoa e ela querer perder mais 30, 40 quilos, você vê a pessoa Porque a pessoa só tem 30 definhando quilos, a ela cada... perde Não era o meu 30. caso. Não é Não você. era o meu caso, vou Não, deixar quando isso ela claro. veio não era essa questão. Essa demanda, né? Essa demanda. Mas eu tenho, sim, de ver a pessoa... Ela está se matando aos poucos. E é a questão do desafio.
principalmente na questão, vou falar da anorexia, que tem o problema da imagem, de você querer emagrecer, eles têm, é uma coisa absurda, tem grupos de desafio, não é uma coisa sozinha. A pessoa não resolve que ela quer ficar magra, entendeu? Ela tem mais 30, 40, 1000 pessoas dentro de um grupo incentivando. Nossa, ficou 2 dias sem comer, maravilhoso. Ficou 3 dias sem comer, você perdeu 5, 10 quilos, olha, seu osso está aparecendo. É nesse sentido. Uhul, seu osso. Tem mesmo. Entendeu? Olha, Então, você tá morrendo. além de ter a questão da imagem, de a pessoa não estar vendo o que ela realmente é, ela tem incentivo do outro. Ela tem uma torcida lá falando, é isso aí, continua, tá indo bem. Como é que você trata uma pessoa assim, que tem mais 1000 outras incentivando ela a fazer tudo errado? 1 contra 1000, né? Você falando de uma coisa... Não, é muito difícil, né? É muito difícil tratar a questão de imagem, principalmente porque é algo que a pessoa não consegue enxergar e você tá vendo, né? Você tá lá na sua frente, você tá vendo que ela tá definhando. É muito difícil colocar isso na cabeça dela, dentro do pensamento, né? A gente vai medindo, tem as figurinhas, aonde você se vê, né? Ai, me vejo nesse corpo aqui. Às vezes a pessoa tem, tipo... eu sei. A escala de silhueta, né? Isso, a escala de silhueta. É terrível. Não, às vezes ela pega um padrão e fala assim, gente, mas nem eu tô assim, né? E, tipo, eu não sou a mais magrinha de todas, entendeu? Então... Nem eu tô assim, onde você está se vendo? E para desensibilizar, para ela se enxergar mesmo, é uma dificuldade que é muito tempo de terapia. São pessoas que realmente passam anos na terapia. Difícil, né? É um dos mais difíceis. Um dos mais difíceis. Uma pergunta interessante para os dois lados, né? Tanto a mais gorda que se vê magra e a magra que se vê gorda. Isso. Né? São 2 caminhos. Né? Porque, por exemplo, pegando um gancho totalmente aleatório, mas eu lembrei agora, o programa Quilos Mortais. Aquelas pessoas chegam naquele peso por um problema mental também, né? Esse caso eu nunca peguei, mas eu me pergunto como que chegou, né? Exato. Nesse tipo, nível. como é que a pessoa como é que ela deixa chegar a 300 quilos? Mas você vê que todas elas têm uma história de alguma coisa no... Sim, tem um problema. É justamente isso que eu ia pegar. Sim. Ou foi abusada, ou a mãe largou, ou teve problema com a família era ou é em casa também, come, tem que comer, come tudo, raspa o prato, pais, né? Tipo, aí vira uma compulsão alimentar ou uma anorexia, entendeu? Então, tem que respeitar esse momento lá do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento da pessoa, o que ela quer comer, né? A quantidade. Às vezes as pessoas fazem pratos para bebês, assim, que eu vejo, nossa, não, mas o estômago é desse tamanho. Por que você está fazendo esse prato, assim, enorme, né? Não precisa. Então... Exatamente. Vai criando ali padrões que para quebrar é muito difícil, porque a maioria veio ali da infância, adolescência, então é muito difícil quebrar esse padrão. Isso é mesmo. Essa crença. Isso é uma coisa até interessante que a Camila falou, que eu lembrei de uma coisa, que, assim, a criança, ela nasce com o sensor da saciedade dela extremamente calibrado, né? Ela para na hora, né? Exato, é extremamente calibrado, tanto que dentro da minha casa já foi motivo de discussão, assim, com a minha mãe, com a minha sogra, que são as avós das minhas 2 meninas, da minha filha tá comendo e, tipo assim, minha filha tá comendo, ela fala, não quero mais. E eu tirar o prato e falar, tá bom, não quero mais. Porque você percebe realmente que ela não tá fazendo por gracinha, do tipo, não quero mais, mas posso comer uma bolacha? Não quero mais. Ela simplesmente fala, não quero mais. Aí você pergunta pra ela, tá, você quer alguma coisa? Não, tô satisfeita. E aí minha mãe, minha sogra, ou até mesmo minha esposa, de falar, não, mas você não comeu nada, vai comer sim, põe o prato na frente dela e fala, vai comer mais uma garfada. Eu falo, não faça isso. Não faça isso. Aí você pode estar desenvolvendo um gatilho para um adolescente obeso. Sim. Entendeu? Porque você tá desregulando o sensor da saciedade dela. Então eu não quero mais. Acabou. Ela está saciada. A criança nasce com o sensor de saciedade perfeito, pessoal. Culturalmente, a sociedade destrói o que exato, a gente tem de natural, bonito, de sabe, fisiológico. de natural. Eu falo muito isso também, consto exatamente isso, que a gente desaprende a saber quando está com fome e quando não está mais com fome, né? Porque culturalmente você tem que comer o prato todo, né? Só que, gente, imagina, se você vai num restaurante com fome, um restaurante selfie,
você vai colocar muita coisa no prato. Muito. É igual fazer mercado com fome. Só que vai chegar um momento que você tá comendo que vai falar assim, putz, Nossa. peguei demais, não precisava. Exato. Deixa no prato. Ai, é pecado jogar a comida fora. Concordo. Então pega Que pouco, isso né? sirva de lição para numa próxima você pegar pouco. pouco e se continuar com fome, Repete. repita. Sim. Né? Então, assim, eu acho que falta uma sabedoria, mas isso foi aprendido, né? Você aprendeu que não pode deixar comida no prato. Você aprendeu que você tem que comer até passar mal, para não deixar comida no prato. Você aprendeu que você não pode negar algo que você não quer comer na casa dos outros porque é deselegante, né? Você não é obrigado a nada. A realidade é essa, a gente não é obrigado a nada. Né? Então, eu vou na casa dos outros e eu não quero? Olha, eu não quero, não tô com fome, eu não gosto desse tipo de alimento. Eu não sou obrigada a fazer nada para agradar alguém, né? E essa questão da saciedade, eu sempre falo isso, falta muito essa questão da educação nutricional nas escolas, no sentido de educar a criança, da importância de comer de forma variada, da importância de não precisar comer tudo, porque, infelizmente, a realidade nossa hoje são de ambientes familiares obesos, né? E obesidade não está associada à saúde, né? Não adianta, não é bonito, não está associada à saúde, tá? Não é legal falar que tá tudo bem ser obeso, porque não tá. Quando você vai olhar o exame daquele paciente, tá ruim. É um paciente que é um paciente em risco, né? Em risco de vida mesmo, né? É um paciente que a gente se preocupa, né? E a gente não está falando de estética, a gente está falando de saúde. Então, a maioria das crianças estão nascendo nesse ambiente que não há horário para comer, nesse ambiente que não entra um alface dentro de casa, num ambiente que não entra fruta, num ambiente de pais que não consomem água, num ambiente de quem não treina, né? E, hoje em dia, num ambiente de gente que critica esse tipo de comportamento, inclusive, né? Para que comer saudável? Para que treinar? Né? Por mais que tem muita gente que tem essa coisa de precisa ser saudável, tem muita gente andando na contramão, isso em tudo, né? Na área da saúde também. Então, eu acho que falta isso na infância, porque muitas vezes a criança cresce sem ao menos ter o menor contato com um tomate, né? Mas pergunta de biscoito recheado, sabe a marca de todos. Já provou todos, né? E isso é muito problemático, porque chega na fase adulta e tem sérios problemas, porque emagrecer não é problemático, né? É muito simples emagrecer. O problema é o comportamento que você precisa mudar para conseguir o emagrecimento, né? Me perguntaram essa semana, pelo Instagram mesmo, se pessoas que têm a genética, têm capacidade, que se existe, né, capacidade de emagrecimento para pessoas que têm a genética de sobrepeso e obesidade. Eu falei, capacidade todo mundo tem, né? O maior problema mesmo de pessoas que na família cresceram em ambientes, né, com a obesidade muito presente, é o comportamento alimentar que aquela criança e adulto adquiriu nesse momento. Porque mudar comportamento é uma das coisas mais difíceis que tem nesse mundo. Seja alimentar, seja qualquer um, né? Qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de comportamento. Então, assim, o problema não é o emagrecimento, né? O problema é a mudança de comportamento, né? Porque para mim é muito fácil não comer açúcar. Eu não gosto, né? Eu aprendi a não gostar, eu tirei isso da minha vida. Para mim é muito fácil não comer uma pizza, eu não gosto. Agora, vai falar isso para uma criança, para um adulto que, quando criança, comia pizza 5 vezes na semana. Sim. Então, assim, eu acho que tem que ter esse cuidado, sabe? Tem que ter muito esse cuidado, porque a gente perde noção de fome e saciedade, a gente perde muita coisa na infância, que é a fase principal do nosso aprendizado e construção de comportamento, para ter trabalho triplicado depois de mais velho, né? E muitas vezes gente que só depois de ter problema de saúde, inclusive. Começa muito a se mexer para melhorar. Homens, procurem médicos. Ô, bichinho, são vocês. Tem pergunta aí, B? Peraí, deixa eu pegar lá no Instagram. Boa, pegar uma aí que estamos chegando daqui a pouco no final do nosso Essa aqui. Essas perguntas do Instagram é do Sam White. Ah, do Sam. Essa aqui é do Jorge e foi do Sam. Ah, é. Essa aqui é do Sam. Tá. O Henrique tá perguntando sobre fibromialgia, musculação, whey creatina. A amiga dela tem. Bom, fibromialgia é uma dor muscular em LT Henriques, que mandou a pergunta.
Tá, repete a pergunta, por favor. Pode falar sobre a relação entre fibromialgia, musculação, whey e creatina? A amiga dela tem. Tá, eu também tenho fibromialgia. Né? Por isso que eu olhei pra tua cara. Então vamos lá, vou falar da parte nutricional. Deixa só explicar pro pessoal o que é fibromialgia. Fibromialgia é uma dor muscular generalizada, né, que pode desencadear bastante desconforto associado a alguns outros fatores. Mas o mais comum, dor muscular generalizada. E é uma doença crônica, ou seja, não tem cura. Sim. E não tem exame para diagnóstico. É um diagnóstico de exclusão que a gente chama, né? Isso. Depois de você tentar tudo e sofrer por muito tempo, você chega a esse diagnóstico. Basicamente é isso. Tentou tudo, não achou nada, é fibromialgia. Quando a gente fala de fibromialgia, a gente precisa pensar que é uma doença inflamatória, né? É muscular e é inflamatória. E aí existem alimentos que eles pioram a nossa percepção de dor depois de uma inflamação, né? Durante uma inflamação. Então, assim, não entendam que os alimentos, eles são inflamatórios. Um alimento, ele não vai te inflamar. Pelo amor tá? de Deus. A inflamação, ela é pré-existente. Ela Leite já não está inflama. ali. É bom deixar isso muito claro antes de qualquer coisa. Exato. Não inflama. A inflamação já existe. O que acontece é que a nossa percepção de dor, ela fica aumentada quando tem alguns tipos de alimento e nutriente na alimentação. Vou dar alguns exemplos. Carne vermelha é um deles, né? Açúcar, sacarose é um deles. Álcool também, né? Leite e derivado também. Glúten também. Só que uma outra coisa muito importante para deixar bem claro é que a fibromialgia faz parte da vida da sua amiga. Não é a sua amiga. A sua amiga não se resume à fibromialgia. Então, dentro da conduta nutricional, não significa que, por ela ter fibromialgia, que ela precisa sair tirando tudo da alimentação, tá? Existe um equilíbrio nisso também. O que é importante do ponto de vista alimentar que a gente tem que manter, né? Qual é a frequência de consumo que a gente vai trabalhar para não piorar essa percepção que ela tem da dor que a fibromialgia ela causa? Será que durante a crise, dependendo da crise e da dor, é legal a gente tirar um pouco, né, para diminuir essa percepção da dor e depois voltar a inserir esses alimentos? Então, a conduta nutricional ela é muito delicada porque a doença não resume a pessoa, né? A pessoa é um emaranhado de coisas. A fibromialgia é só mais um detalhe da vida da tua amiga. Então, é muito importante a gente não resumir, inclusive ela mesma, não se resumir ao problema, porque senão ela vai viver em função daquilo, né? E aí, eu acho que quando a gente dá muita importância a uma determinada coisa, ela realmente toma conta do que você é, né? Então, é não deixar que a fibromialgia controle a vida dela, mas que ela controle a fibromialgia, né? E a gente consegue usar de estratégias nutricionais a depender do período de crise ou de dor, né? Do mesmo jeito que o treinamento é muito importante. Exato. Diferente do que as pessoas pensam, eu sinto dor, eu não posso treinar. Às vezes a dor muscular, a dor articular, é exatamente em função da ausência do treino. Que você não treina, exato. Né? Eu acho que o único cuidado da fibromialgia que a gente tem que ter com o treinamento, e o Heraldo pode, né, falar melhor sobre isso, assim como o B, é que não dá pra gente chegar na falha. Sim. Né? E nem treinar em fase aguda da doença. Exato. Né? Exato. Né? Então, não dá pra gente fazer ter um plano de treinamento com exercícios que te levem até a falha, porque senão no outro dia você não levanta nem da cama. Sim. Já passei por essa experiência. Exatamente. Maravilha. Bom, seguinte. E terapia é bom. Terapia né? é bom, porque exatamente, a dor não é nem só chata. por isso. Tenho uma dúvida, porque é uma dor tensional também, de estresse, de ansiedade. Eu também trato essa parte com a terapia de aceitação e compromisso, porque é uma dor crônica. Uhum. Então, o que acontece? A pessoa tem que aceitar a dor, que ela vai conviver com a dor, e dentro disso, o que ela pode fazer? Vocês acabaram de falar, pode treinar pesado? Atividade física, alimentação hidromassagem, mais água saudável, quente, né? para relaxar a musculatura. Como é tensional, a gente também trabalha muito a questão da meditação, que é muito falado, atenção plena, o mindfulness, você fazer uma respiração todos os dias, essa parte do 10 minutos de sol, faz a sua meditação também, porque você tira a tensão do corpo e vai relaxar ali o músculo, vai sentir menos dor.
Então, por isso que a terapia é importante, né? Você cuida da mente, tem menos dor. Porque dor constante, a pessoa... A pessoa pira, né, mano? Pira. A pessoa pira, pelo amor de Deus. Bom, seguinte, meninas. Estamos chegando ao fim do nosso Careca Cast, mas antes da gente terminar, antes da gente encerrar, queria terminar com uma última pergunta para vocês. Por quê? Ano novo, virou Resoluções ano... novas, Exato. promessas e promessas. Promessas novas, todo mundo prometendo aí que 2024 vai ser o ano, que 2024 eu vou meter o shape. Shape velho. Exato. 2024 eu vou fazer dieta, 2024 eu vou treinar, 2024 isso, 2024 aquilo. E a maioria das pessoas que começam a prometer, não chega em março já tá desistindo de tudo. Eu ia né? falar que hoje é dia 17, metade já desistiu. Já desistiu, exato. Então a minha pergunta para finalizar para vocês, queria ouvir a opinião de vocês, é a seguinte: como construir uma mentalidade? Como construir essa mentalidade para ter constância? Tem etapas, tem fases, como é que a gente começa? Vai pro todo, vai no começo, metas pequenas. Como é que a gente pode fazer isso para que a gente dê um conselho para que as pessoas, a maioria das que estão nos ouvindo, consigam chegar no final de 2024 e falar: meu, meti o shape, fiz a dieta, fiz o treino e os careca lá são foda que me ajudaram. Eu acho que a primeira coisa, a própria palavra já fala, né? Mentalidade. Que tipos de pensamentos você tem sobre aquilo, né? São adaptativos, são disfuncionais? Você já começa falando: mas eu já parei um monte de vezes, março eu vou parar, eu vou fazer só até o carnaval, depois eu continuo. Seus pensamentos estão adaptativos? Não. Você tem noção da sua emoção? O que você sente construindo essas metas, fazendo essas metas? Porque às vezes você pode construir metas ali para o seu ano e começar a criar uma ansiedade. Porque você fala assim: meu Deus, mas eu acho que eu nunca vou conseguir isso. Né? Sua meta é tão irreal que você... Tem 3 folhas de meta, né? pessoal. Pensamento, emoção. Como que você sente, né? E seus comportamentos? Como que você vai realizar aquilo, né? Seus comportamentos precisam ser mudados para que você chegue naquilo? Ou você vai continuar o mesmo comportamento ali do ano passado que você não realizou nenhuma meta? Né? Eu acho que esse passo pode ser nessa ordem, pode ser em ordem diferente, mas pensei, tá, ok, a meta é adaptativa, não é muito irreal. Como eu me sinto em relação a isso? É muito difícil, nunca vou conseguir. Entendeu? Me sinto ansioso, me sinto com medo. Então, tem alguma coisa que tá errada, né? E eu estou me comportando para isso? Eu mudei meu comportamento? Eu estou emitindo comportamentos para que eu chegue nessas metas, né? Ter pequenas metas é muito bom. Tipo, você não faça uma meta e procure chegar nelas. Pega essa meta, divida em 20 pequenas metas. Perfeito. Sim. Vai chegando um passo de cada vez. Exato. Com tempo. Sem desespero. Paciência, né? O processo é lento. Sim. Eu acho que também vale, né? A gente está no primeiro mês ainda do ano. Vale pegar a lista de meta que foi elaborada e rever pensando: será que essa meta eu realmente quero ou é algo Que eu tô copiando de alguém, né? É comum que pra caramba. eu tô sendo cobrado? Será que eu realmente quero isso aqui? Ou é porque minha mãe falou? Ou é porque fulaninho de tal da internet faz? Será que eu realmente quero? Então, eu acho que só nessa revisão de metas já dá para excluir algumas coisas que você vai perceber que não era seu de fato, né? E a segunda coisa que também eu acho importante é: será que... Aí a meta é sua, né? No caso, sobrou suas metas. Será que eu estou disposto a fazer o que tem que ser feito para alcançar isso aqui? Porque pode ser que você não esteja, né? Então, não dá para você estabelecer uma meta se você não está disposto a fazer o que tem que ser feito, né? E isso pode acontecer porque, minha esposa está grávida, meu filho vai nascer e eu não estou disposto a ir para academia todo dia porque eu vou ajudar. Então, assim... Então, a primeira coisa, a meta é minha? Não é? Tira fora. A meta sendo minha, eu estou disposto a fazer? Tira fora. Só aí já diminuiu sua lista de meta. E aí depois planejamento. Eu acho que falta planejamento, falta essa mentalidade do planejamento, porque todo mundo quer tudo, mas não quer fazer nada, né? Ou não sabe por onde começar, mas não sabe por onde começar porque não criou a linha, né, de coisas que precisa ser feita, não planejou aquilo. E nada se alcança nessa vida sem planejamento,
né? Eu não obtenho um corpo que eu quero se eu não faço um planejamento, né? Se eu não planejo passar no nutricionista, se eu não planejo ter acompanhamento, se eu não planejo a inscrição que eu faço na academia. Eu quero mudar o corpo, mas chega a metade do ano, nem se inscreve, nem fez matrícula na academia, né? Então, sobrando as suas metas reais, né, e as suas metas que você tem disponibilidade e vontade de fazer o que tem que ser feito, fala assim, beleza, eu quero colocar o shape. O que eu preciso fazer? Matrícula na academia. Ah, preciso ir na nutricionista. Preciso fazer compra uma vez por semana, né? Eu preciso ter as minhas refeições preparadas todos os domingos para que eu consiga cumprir o planejado na semana toda, né? E dentro disso tem toda a nossa conversa que está durando aí 2 horas sobre equilíbrio, que mesmo planejando, tenha a autocompaixão de entender que em alguns momentos você não vai cumprir com o planejado, seja por vontade, seja por ausência de rotina, que aconteceu alguma coisa que não deu para fazer. E tá tudo bem, mas voltar pro planejamento faz com que você tenha sucesso, né? E eu digo, as pessoas que não conseguem são as pessoas que desistiram. Quem não desiste, mesmo caindo... Errando várias vezes. Consegue. Ah, não tô com o peso e com o corpo que eu gostaria, mas estou muito melhor do que quando comecei, já é uma meta alcançada. Já. Né? Não finalizou a meta, mas, sinceramente, não existe finalização de meta para treino e dieta e para qualidade de vida e saúde. Né? É uma meta que vai durar o resto da sua vida. Porque se você bobear, já era, entendeu? Você perde saúde, você perde qualidade física, né? Você perde qualidade mental. Eu acho que a terapia ela tem que estar andando ali como coadjuvante, nem só como coadjuvante, né? É um papel principal mesmo para conseguir te deixar, estabilizado dentro das possibilidades, né? Dentro de tudo que é instável na vida, porque a gente planeja as coisas e nem tudo sai como planejado, né? E saber lidar com a ausência daquilo que foi planejado é essencial para você não desistir. Porque a frustração não motiva. A frustração, ela faz com que você desista. E é nisso que a gente precisa trabalhar. E é nisso que eu já falei muitas vezes, né? A cobrança excessiva não ajuda em absolutamente nada, né? A cobrança excessiva, inclusive, faz com que você não alcance as suas metas. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que rever e tem que revisitar todo mês. Tipo, será que eu estou sendo coerente com aquilo que eu planejei? Porque o que a gente mais vê é a gente incoerente, de fala que quer uma coisa, mas faz tudo o contrário. Tipo, não acho que a gente precisa ser coerente, né? Sabe, com as coisas. Então é isso, seja coerente com aquilo que você planejou, tenha consciência de que você vai precisar mudar, que a mudança acontece e que o objetivo ele é alcançado. Eu acho que, dando meu parecer aqui também, minha opinião, concordo bastante com o que a Camila falou, a questão de não olhe a meta como um todo. É o pensamento do maratonista. Uhum. O maratonista, ele não olha a prova da maratona pensando o seguinte, caraca, vou ter que correr 42 quilômetros. Não, o maratonista, ele pensa assim, eu vou correr até o próximo poste. 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 E de poste em poste, ele faz 42 quilômetros. 175 metros. Exatamente. E aí também cai numa coisa que eu admiro muito, sou muito fã do LeBron James, para mim é um atleta é um extraterrestre, né? Em tudo. E ele fala uma coisa que é o seguinte, quando perguntam para ele sobre o sucesso dele, né? Ele fala o seguinte, o meu sucesso é alugado, o meu sucesso não é meu. O meu sucesso é como se ele fosse um aluguel. E eu pago as prestações do meu aluguel, do meu sucesso... de acordo com tudo que eu faço no dia. Sim. Então, se eu não treinar do jeito que eu preciso, se eu não me dedicar na alimentação, se eu não na minha preparação, na minha concentração, no meu mental, eu não vou estar pagando meu aluguel. E se eu não pago meu aluguel, eu abro mão do meu sucesso. Então, é isso. Eu acho que a ideia é justamente essa. Planeje pequenas metas e pague o seu aluguel para que você tenha sucesso no final do seu ano, de tudo aquilo que você planejou. É o que a gente costuma falar. Você vai passando de fase. É o que eu ia falar. Vai vencendo o chefão, vai passando de fase. A gente vem com a ideia de, não, vou treinar 7 vezes por semana, vou fazer a dieta perfeita, vai dar tudo certo. Primeira falha, abandona tudo. Então, eu sempre passo para esses pacientes que vêm empolgados pra gente falando sobre isso. Assim, começa com o que você consegue entregar. Exato. Vou treinar 3 vezes por semana. Você tem 7 dias na semana para acertar 3. Os outros 4, se errar o treino, ok. Se errar a dieta, ok. E aos poucos vai corrigindo esses erros no caminho.
Então, primeiro você vai e depois você corrige. Porque fica mais fácil você, no momento ou durante o processo, ir corrigindo os erros e aprendendo com eles. Agora, se você... Não, se não fiz certo, não vai dar certo. Ah, eu não tenho comida preparada. Eu não tenho academia matriculada. Começa devagarzinho. Vamos para academia, procura um profissional para te orientar. E aí sim você vai gerando a constância. E aí com isso você vai evoluindo. Começar treinando 7 vezes por semana, você não dura uma semana. Então começa com 3. Aos poucos você vai chegar em 7 vezes por semana. Ou não vai chegar, porque não tem Porque não necessidade precisa. nenhuma. Exato. Aí vai depender de cada objetivo, né? exato. Cada meta que cada um traçou. Exatamente. É isso aí, né? Fechou, carequinha. Terminamos Sucesso mais um total. Careca Cast, mas antes de do terminar o nosso Careca Cast. Careca Cast, queremos agradecer a presença das meninas. Das meninas Careca? com um o quê? presente para as Temos meninas. um presente pra vocês, uma novidade no nosso podcast. Luquinhas, dá pra dar um close aqui, ó? A caneca do Careca Cast. E atrás tá escrito o quê? Atrás está escrito a nossa resposta padrão. Depende. Você tem interesse de ter uma caneca dessa na sua casa? Já deixa aí, comenta aí embaixo Comenta aí, ó. aí ou manda pra gente no Instagram lá que a gente vai... Mais uma surpresa logo mais. A caneca do Careca Cast. Então, meninas, a gente queria presentear vocês pela participação no nosso podcast. Muito obrigado, quero agradecer meninas. Muito a ter obrigada. aceitado o convite. A caneca do Careca Cast. Usem sem moderação. Façam um bom proveito. Deixar um recado aí pra quem nos acompanhou até agora, está nos assistindo. Carequinha, cadê o QR Code aí? Fala aí do QR Code. Ó, galera, esse QR Code que tá aqui na minha careca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, esse QR Code leva a gente lá pro Instagram, tá? E aí sigam a página do Careca, mandem perguntas, compartilhem, participem das enquetes e sigam a gente nas nossas redes sociais. O meu Instagram também é @BernardoPalmer e do outro Careca é qual? Meu Instagram, Heraldo_Albuquerque. Estou à disposição aí para responder dúvidas, sigam lá a gente, muitas novidades. As novidades do Careca Cast também são postadas lá. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Se você ainda não nos segue, por favor, nos sigam. Lembrando que as nossas transmissões, a partir de um certo momento, serão exclusivas no canal do Careca Cast, ok? Camis, quem quiser te seguir no Instagram, qual que é o seu Instagram? Camis Psicóloga, né? Tem que ser. Tem o TikTok também, Camis Psicóloga, porque tem que ser tudo igual. Senão eu Mais não fácil. lembro, tá, gente? Minha memória é ruim. Boa, o TDAH tá batendo, né? Não, demais. Exatamente. Sufiati, quem quiser te seguir nas redes sociais, onde nós te encontramos? Em Instagram, Camila Sfiati, @CamilaSfiati. Boa. Muito bem. Agradecer a presença de todos aqui, agradecer a Hoje a presença gente dos tava nossos com- amigos. hoje a gente Hoje tava temos com uma plateia, legal aqui, a exatamente. gente gostou. Agradecer a Bem-vindos, Camila, nossa obrigado. moderadora. Camila, obrigado. Que nos acompanha sempre. Agradecer Beijo, mãe. Beijo, dona Noemi. Beijo, Noemi. Agradecer o Luquinhas, o monstro do videomaker, Luquinhas, diretor obrigado do Careca demais. Cast. Agradecer a Toff mais uma Toff, vez. nossos Toff, brindes. por todos os nossos produtinhos mandados aqui. A partir de amanhã meu beach tênis não será mais o mesmo. Estarei equipado com produtos Toff. Boa. Temos a presença ilustre aqui do nosso cantor Arthur Mazurek, diretamente do nosso estúdio de podcast. É isso aí. Sigam o Arthur também. Acompanhe a carreira desse cara que é Menino brilhante. é bom, muito bom. E, pessoal, esperamos vocês na próxima quarta-feira. Teremos novidades, teremos convidados, né? Temos Vamos sim, deixar de temos surpresa? sim. Deixa de surpresa. Então tá bom, teremos... Sigam a gente na rede social que vocês vão saber já quem é. Exatamente. Fiquem com Deus, uma ótima semana pra vocês, tudo de bom. Carequinha, beijo pra você. Pra todos nós. Obrigado mais uma Tamo vez, junto tamo sempre. junto. Meninas. Meninas, obrigado. Foi uma honra recebê-las. Muito obrigado pela participação de vocês e voltem sempre. Sim, pode chamar. Só chamar. Então, fechado. Galera, boa noite, um beijo, fiquem com Deus. Boa, beijo. Até a próxima. Tô com calor. Também tô. Camila, devolve a caneca.